Então, pessoal, boa tarde. Agradecer a presença, agradecer a disponibilidade do nosso ilustre palestrante, batedor de papo, amigo e bom profissional de tecnologia, e o Felipe, que se dispôs a, mesmo com um fuso horário bem distante em relação ao Brasil, né? Que ele está aí fazendo essa ilustre participação aí direto da Bélgica, não é sacanagem. Né? Não é fake, ele não está aqui do lado, não está aqui em Brasília. Então, agradecer aí pela disponibilidade, por poder contribuir aí com um pouquinho da tua experiência com a galera que quer aí galgar alguma coisa, mercado Europa, tecnologia e tal. E assim, muito, muito bom ter você por aqui para trocar uma ideia com a gente. Deixa eu abrir a câmera Excelente, aqui. Michael. Deixa eu abrir minha câmera aqui também. Eu que agradeço aí pelo espaço. É sempre bom estar informando a galera, porque eu já tive do lado daí sem ter muita informação, atirando no escuro e tendo gente do lado de cá para poder dar um pouco de informação, fica Exatamente. mais claro, mais orientado como, Isso é como ótimo. são os passos a serem tomados. Que dessa galera das antigas aí que foi para fora, foi você, foi o Igor, quem mais que foi? Cara, o Igor tá na Nova Zelândia, eu tô aqui, o Erco tá em Luxemburgo, O Erco tá em o Mário Luxemburgo? tá em Ixi, Luxemburgo. Maria. Nossa senhora. Deixa eu te perguntar, minha câmera tá pra você Tá já? ótimo, tá tranquilo, tá Ah, eu tô vendo minha aparecendo aqui. miniatura que é excelente. O Erco tá em Luxemburgo, inclusive estive com ele aqui ano passado. E o Mário Júnior também tá na Nova Zelândia. A galera se espalhou bastante mundo Nossa afora. senhora, que massa. O Janderson tá aqui no Brasil ou voou também? O Janderson foi para Curitiba, trabalhou também. Desde que ele saiu, que a gente trabalhou junto na Declic, ele saiu, ele ficou trabalhando home office, montou a empresa dele e voltou pro interior do Rio, tá? Acho que em Nova Friburgo, a cidade natal dele, Ah, tá para tá. lá de novo. Massa. Acho que quem eu vi que Ah, o tava Jota tá querendo aqui em fazer. Bruxelas comigo também, JF. Aham. Pô, que massa. Que bom demais essa galera. A gente tá trocando ideia aqui como se fosse que ninguém sabe o que, que tá acontecendo, né? Mas deixa eu explicar um pouquinho aqui. O Felipe já é um amigo aí de longa data que a tecnologia, que ainda épocas de muitos eventos aqui no Brasil, Adobe, tecnologia, compartilhamento de conhecimento mesmo, acabou trazendo aí essa amizade. E não só ele, mas exatamente toda essa cambada aí que se espalhou no mundo literalmente, né? Que é uma galera extremamente competente, gente boa pra caramba, de sentar no boteco e tomar uma e trocar ideia até umas horas, um monte de nerd, né? Isso aqui é legal pra caramba. Só que isso já tem muitos anos e a gente só fica sabendo exatamente como a galera tá por rede social, por destaque no trabalho, essas coisas assim. E aí, enchendo o saco do Felipe alguns meses, semanas para trás aí, eu o convidei para fazer esse relato aí, para a gente entender, porque ele estava no Rio, né, fazendo uma porrada de coisa no Rio, pegando balsa, pegando ônibus e se lascando todinho, ralando bastante, né, aí que eu lembro dessa época, todo mundo ralando pra caramba, tentando descolar aí o dito lugar ao sol aí, e depois voou, né, todo mundo já tinha uma ideia de vamos trabalhar fora, e o Felipe é um dos que saíram do Brasil. Quantos anos você tá fora, Felipe? Eu me mudei para cá em agosto de 2015, tá próximo de 6 anos aqui já. O tempo Nossa, deu uma tá. voada. Pô, já tá um tempinho legal. Então conte aí um pouquinho dessa sua trajetória aí, da época da Clique e tal, aqui Brasil, Rio, se lascando, e como você conseguiu chegar aí, né, sem estar no desespero, adaptação, empresa, essas coisas assim. Sim, Por de fato. favor. Bem, eu vou dar uma repassada um pouco rápida pela minha carreira, como foi para chegar até aqui e também
como é tanto o processo para vir para cá, o mercado atualmente como tá, a questão da adaptação, como o Thalisson falou. Eu comecei a atuar, meu primeiro emprego já foi na área de informática, mas não era diretamente como programador. Comecei dando aula em cursinho de informática em 2002, e na metade de 2005 eu tive meu primeiro emprego como programador. Trabalhava em agência web, eu sou do interior do Rio de Janeiro, sou de Barra Mansa, do sul do Vale do Sul Fluminense, no sul do Rio de Janeiro, Vale do Paraíba. E Ninguém atuei sabe no por que interior do torce pro estado. Palmeiras, né? Mas tudo bem. Você tá Só tem feliz esse agora com a defeito. situação? Só tem esse defeito, só. Mas beleza, continua aí. Minha cidade faz divisa com o estado de São Paulo, então eu tenho desculpa. Então eu trabalhei de metade ali de 2005 até completar a faculdade, até o final de 2009, eu trabalhei no interior do estado. Eu me formei em ciência da computação e assim que eu terminei a faculdade, no dia seguinte, eu já estava no Rio de Janeiro, trabalhando na Declic. Declic, naquela época, era uma empresa muito famosa porque tinham muitas pessoas que palestravam. Eu acho que o Beck Novaes talvez seja o nome mais famoso ali dos palestrantes. E continua Inclusive, até muito hoje, por né? conta. O Beck continua em São Paulo, continua com um dos antigos sócios da Declic lá, tá tocando a vida dele, um fera, um baita de um profissional. Sim. E então eu fui para o Rio em 2009, no finalzinho de 2009, dezembro de 2009, fui trabalhar na Declic como terceirizado na Petrobras. E uma coisa muito boa que pôde me levar para o Rio de Janeiro é exatamente da mesma forma que eu conheci o Thalisson, que é através desses eventos. A gente participava de grupos de discussões, os eventos da Adobe, de Flash na época, em São Paulo. A gente acabou conhecendo bastante gente, tendo um círculo de contato excelente. O networking talvez seja aí a minha primeira das grandes dicas, porque, cara, se você conhece alguém e você fala, pô, quero trabalhar nessa empresa, e tem alguém para dizer, não, eu bato o martelo, eu assumo que esse cara, eu consigo assinar embaixo que esse cara é um cara responsável, um cara que consegue entregar, já é um passo que te diferencia de outros candidatos. Porque, por mais que TI seja um mercado que tenha. Calma aí que deu um crash na aba aqui. O Felipe já me avisou que já volta. Não, não fujam. Tá reconectando aí já. Tá de volta e deu crash na aba do Firefox aqui. Firefox quebrando nosso galho. O áudio voltou, a imagem ainda não. Tô dando share vídeo aqui agora. Deixa eu tentar Ah, tá. tornar aqui. Beleza. Foi agora o Aí, vídeo? Correto. Eu tava, de repente, agora fechou foi. a aba do Firefox aqui. Eu falei que maravilha. Firefox Firefox, como trollando a sempre, comendo gente. memória e acabando com o Com a fluxo da parada. diversão. Enfim, continuando de onde eu estava, o lance do networking é algo muito importante. Eu fui para o Rio muito porque eu conheci essa galera toda. Então, quando eu entrei lá, tinha gente já que sabia do meu envolvimento, participava bastante, era bem ativo em grupo de discussão, já tinha algumas postagens em blogs. Eu escrevia para revista na época. Na época tinha a Artcom, que era editora no Rio, tinha www.com.br, escrevia para o site do Masters, que acho que até hoje é bem conhecido aí. Então, Esse é, esse viu? Esse trabalho. até hoje a galera acho que pesquisa aí, principalmente a galera que tá começando ainda tem muita coisa boa, né? Querendo ou não. E, Sim, sim. porra, Não, e Masters bom é demais. uma excelente referência. Participei do Intercom, que era o evento que eles faziam também lá em São Paulo, né? Era bem, era bem legal aquela época e pôde trazer bastante fruto. Porque às vezes a galera pensa, pô, já tô trabalhando pra caramba, já tenho que produzir alguma coisa por fora, não vai dar retorno nenhum, mas, cara, lá na frente que você vai ver. Desde que eu entrei na faculdade para ir para o Rio foram 4 anos e do Rio para cá foram 5 anos e meio. Então, às vezes você não vê ali em meses o resultado daquilo que você está fazendo, mas, cara, em 2, 3, 5 anos você pode ter essa chance aí de já conseguir um resultado bom do seu trabalho. E aí, depois desse período que eu passei no Rio de Janeiro, eu ainda fiz uma pós-graduação lá, também na área de computação, fiz na UFRJ. E ali por 2013, pela primeira vez eu saí do país, eu saí de férias, passei umas 2, 3 semanas aqui na Europa.
E retornei para o Brasil. Em 2014 eu comecei a virar minha cabeça para, poxa, acho que dá para tentar alguma coisa fora. Que aí é uma segunda dica também, eu falei da primeira do network, a segunda é sobre como a gente encara o mercado desconhecido para a gente, uma região, uma cidade onde tem profissionais que sejam referência. Como eu, quando saí do interior do estado para a capital, eu pensei, cara, eu vou chegar lá, eu vou tomar uma coça, eu não vou conseguir me dar bem, vai ser só gente fera lá, e eu não vou conseguir desempenhar. Você se cobra, porque você vê, você vai em palestra, você vê tanta gente postando coisas, você fala, pô, os caras sabem muito, será que eu sei ao nível deles para estar naquela vaga? E, cara, você vai encontrar isso. Só que você também vai encontrar muita gente que está no seu nível e também pessoas que estão abaixo do seu nível. Então, a gente cria essa imagem de cara do Rio, em São Paulo ou no exterior. Eu, porra, eu vou chegar lá, eu tô ferrado, não sei se eu vou conseguir me firmar em 2, 3, 6 meses. Mas, cara, existe de todo perfil nas equipes. Então você, a não ser que, sei lá, você vai para uma Amazon, um Google da vida, você não vai pegar uma galera que é casca grossa ali 100% e você vai achar como o patinho feio da coisa. Não chega a ser muito longe disso, na verdade, né? Então, não passa nem perto dessa visão. Então, em 2014 eu comecei a tentar vaga para fora. Eu lembro que eu tinha feito uma lista, eu devo ter essa lista de cidades até hoje. Eu não tinha muito interesse em aplicar para os Estados Unidos, até por conta da dificuldade de visto, lá é um processo bem maior para se conseguir. Mas mesmo assim, ainda atirei alguns currículos para lá, mas tentei muito para aqui para a Europa e para Austrália e Nova Zelândia, onde, como eu falei no começo aí, Mário Júnior já está lá, eu tenho outros colegas que trabalharam comigo na Petrobras, que estão por lá também. E você tem que estar preparado, essa é a terceira grande dica, você tem que estar preparado para não desanimar com a quantidade de não que você vai receber. Você vai montar currículo em inglês, vai mandar, eles pedem, algumas vagas costumam pedir uma cartinha de motivação, dizendo, diz aí por que você quer trabalhar com a gente. Então, diferente do que tem geralmente no Brasil, que você manda o currículo, o cara olha seu perfil e te contrata, geralmente eles procuram saber se você também tem interesse na empresa. Se tipo, pô, cara, será que o cara olhou aqui no site da empresa, viu qual é o nosso negócio, viu quais os nossos planos futuros, será que ele está interessado em estar realmente fazer parte da equipe aqui? Ou o cara só mandou o currículo, tipo, vou essa vaga, se pintar outra, saio. Porque exatamente essa é a vantagem de você ter essa carta de motivação, porque te mostra motivado a atuar naquela empresa. A pessoa sabe que, tipo, o cara não tá ali só porque, beleza, aqui estão oferecendo X, mas se o cara oferecer X mais 500, eu vou para outra do lado de lá. O cara sabe que você tem ali uma coisa além de somente, realmente, claro, não vou mentir, é excelente. Eu, adoro trabalhar para receber o que eu recebo, adoro trabalhar por dinheiro. Só que, claro, se você também tiver uma visão de longo prazo de estar junto daquela empresa, te beneficia e te diferencia dos outros candidatos. A empresa fica mais focada em você, porque sabe que você pode estar com elas a longo prazo, o investimento que ela vai fazer em você vai a longo prazo retornar muita coisa para ela, em questão de produtividade, em questão de qualidade do serviço. Então, existe bem esse tipo de coisa. No meu caso aqui, eu não precisei, mas é por conta da minha empresa. Atualmente eu trabalho da mesma forma que eu trabalhava no Rio, na Declic terceirizado para a Petrobras, hoje em dia eu trabalho terceirizado para a Comissão Europeia. Eu trabalho dentro dos prédios do governamentais aqui. Então, como comissão, eu não precisei falar, manda cartinha de intenção, sendo terceirizado, o processo é um pouco mais tranquilo. Então, não dá para se abater com os nãos, principalmente porque na empresa que eu trabalho atualmente, eu fiz uma entrevista no fim de 2014, em setembro de 2014, e eu não passei. E muito por conta dos requisitos da vaga, porque, ao menos aqui em Bruxelas, eu costumo dizer que é a Brasília da Europa, porque é a sede do governo europeu, as instituições europeias estão todas aqui, então a maioria das vagas que você vai encontrar aqui em Bruxelas são relacionadas a alguma área do governo. Aí é bom, hein? E aí, é muito similar a Brasília, fala Brasília da Europa aqui, não tem jeito. Bom demais. Então o povo até já se acostuma, né? Porque o mercado de tecnologia, as grandes empresas aqui são vinculadas a governo. Os grandes contratos são vinculados a governo, né? Não que você não ganhe dinheiro com o mercado privado, mas, né, a grande atuação das grandes empresas aqui é governo. Mas aí, pronto, já é uma vantagem aí, ó. Vamos para Bruxelas.
Para quem já está acostumado aí com Brasília, aqui é uma coisa meio similar. Inclusive, tenho amigos de Brasília que vieram para cá trabalhar aqui também para a comissão. Então, assim, pelo menos dizendo agora especificamente da situação na qual eu me encontro, da minha posição, do meu processo aqui, a Comissão Europeia especificamente, ela é bem descritiva nas vagas que ela oferece. E para a vaga que eu tinha feito a, a candidatura naquela época, me faltava um ano de experiência para cumprir com o que foi estipulado. Então eles falam assim: eu tenho uma grade aqui de Sacanagem. cargos sério, cara, eu tenho uma grade de cargos e salários, eu não posso contratar um cara que tem um ano a menos de experiência pagando isso aqui, porque você sabe, você está em Brasília, sabe como é que é também o Sim, processo tem burocrático do não. governo. É, Então, tem que ser, ou é ou não é, acabou. Não exatamente. tem. E aí, a grande vantagem foi que no caso da empresa que eu trabalho, eles não descartam o seu currículo, eles guardam num banco de currículos, eles tornaram a me contactar em maio de 2015. E aí sim, eu fiz o processo todo e em agosto eu estava aqui. E aí, durante esse processo, o que teve? Em maio eles me contactaram falando: Felipe, agora você já completou mais um ano de experiência, eu consigo te encaixar na vaga dessa aqui, ainda tem uma vaga em aberto, que eu vim para cá originalmente, eu sou desenvolvedor web, né? Comentei que eu tinha arrumado meu primeiro emprego lá com programação em 2005, comecei trabalhando com ASP clássico, fui para Petrobras trabalhar com Code Fusion e Java, e vim Nossa para cá também por senhora. conta do Code Fusion. Mentira que foi por conta do Code Fusion. Sério, cara, porque Não, mentira. Essa porcaria você ainda. não acha Não, tanto mentira. profissional. Ah, mentira. Tô falando Sério que sério. ainda rola Code Fusion ainda? A Mentira. gente tá para descontinuar agora, em 2021. É o Não, último não, ano já de morreu há suporte muito da tempo. Adobe. Rapaz, tem vaga até de COBOL aí no Brasil, você acha que não vai ter vaga de É Code Fusion verdade, aqui na COBOL Europa? aqui também. Caraca, Code Fusion, mentira. Eu tô vendo o Pedro Nossa. dizendo, eu nunca nem ouvi falar. Cara, eu adorava Code Fusion, era espetacular. Tenho Assim saudades de como trabalhar com isso aqui, ainda, mas... olha, aqui, por exemplo, eu tenho um dos projetos que tem caché, que é banco Uhum. de dados orientado a objeto. Assim, eu Cara, só via isso na anos atrás que eu vi faculdade. cachê. É, Nunca tinha visto é bem na isso. real. É a mesma merda do Code Fusion. Caraca, que massa. Eu fui para Petrobras por conta dessa migração, que eles estavam descontinuando os sistemas em Code Fusion e passando para Java, então eu tinha experiência basicamente de faculdade de alguns freelas de Java. Fui para o Rio muito mais por conta do Code Fusion do que do Java e acabei pegando mais expertise no Java lá. E para cá, mesma coisa, eu vim para cá, comecei a atuar no sistema de Code Fusion e depois comecei a fazer manutenção evolutiva para poder pular para Java. Então, acho que a última vez que eu mexi com Code Fusion deve ter sido 2018 por aí. De lá para cá, Nossa, eu tô com Java, Spring, Angular. É isso que a que gente massa. mexe aqui na comissão. Tenho saudades do meu bom e velho Code Fusion, mas ultimamente tem Não, sido só para não, brincar mesmo. não. Não, deixa isso pra lá, deixa isso quieto. Então, assim, cara, você vai tomar não de mandar currículo e não gostarem do seu currículo, você vai tomar aquela falta de feedback clássico de você fazer um processo e não te darem resposta, e você vai tomar não como eu tomei, de você estar avançando no processo e o cara falar: não, você não bate com os requisitos aqui da vaga, então tchau e benção. Então, você tem que estar preparado para esses baques. Eu cheguei, em paralelo a estar fazendo a segunda entrevista para cá, eu cheguei a estar fazendo a entrevista para Nova Zelândia, era para uma empresa de TI que atendia a parte de agricultura lá. Só que era uma cidade muito pequena, ainda bem que eu não fui para lá, porque é uma cidade de 4 mil habitantes. Você imagina viver com o fuso da Nova Zelândia, a loucura. Nossa, 4.000? Mas você, cara, mas o setor de agricultura é assim como é aí no Brasil. Eu sei que o pessoal de Mato Grosso do Sul, tem uma galera com grana pesada para investir Sim, aí sim, isso é na fato. parte de TI. Eu tenho amigos que trabalharam em startups, receberam convites e acabaram se mudando para o interior do Mato Grosso do Aqui a Sul. gente tem muito fomento de agrotech por conta da Embrapa, né, que está aqui. Sim, O centro da Embrapa está aqui, mas a gente acaba tendo que ir para o Goiás, alguma coisa assim, porque é um polo um pouco mais interessante. Né? Aqui em Brasília tem até exatamente. foi criado o que era só uma cidade tecnológica, virou polo de biotecnologia e agronegócios exatamente por conta disso. E aí, vocês estão numa proximidade excelente com essa região, então para fornecer mão Sim. de obra para isso é excelente, cara, é bem tranquilo. E aí, então, eu estava em paralelo com essas vagas, a vaga da Nova Zelândia não me respondeu mais, eu fiquei naquela de... Porque você fica, pô, tô tentando 3 vagas fora.
E aí eu vou passar em um aqui e a outra talvez fosse interessante ali. E essa vaga essa vaga da Nova Zelândia era de Code Fusion. Era pra trabalhar com Code Fusion, os sisteminhas dele lá. Jesus. E, e aí eu acabei descartando, realmente eles não me responderam até o final das contas. E eu fiquei em paralelo com a vaga da Irlanda e com a vaga aqui da Bélgica. Eu acabei meio que largando a vaga da Irlanda de mão, poderia ter continuado o processo, mas eu falei com eles, tô com outra proposta aqui, e fui, meti as caras para cá. Falei, vou apostar todas as minhas fichas aqui. Pô, ainda bem que deu tudo certo no final das contas, e eu consegui vir. Naquela época, como eu fiz entrevista ali para mais de 2015, o caso específico aqui não é muito comum para as outras áreas da Europa, mas apesar de eu já ter visto acontecer na Alemanha, principalmente, mas naquela época eles fizeram, eles me pagaram a passagem para eu fazer entrevista pessoalmente aqui. O que é bem comum, e o que aconteceu com muitos amigos meus, foi fazer online por Skype. Porque a pessoa, aí, você imagina, a empresa tá bancando sua passagem, você vem e não passa na entrevista, é um prejuízo que a empresa tem de pagar a Não, isso passagem é em cima da feio. hora. Isso é feio. Você fica meio marcado, você já vem com peso nas costas de caraca, se eu não conseguir fazer, eu nunca vou pegar outra vaga aqui, porque os caras vão me pichar, vão Vão falar te assim, queimar. eu paguei, o cara não veio. E o cara o cara não veio, o cara não conseguiu passar. Então, Sim. assim, já existe aquele nervosismo natural de uma entrevista. E você não vê com esse peso de cara, eles estão bancando para vir para cá e tal. Mas, assim, a empresa que eu tô aqui, eles têm já uma estrutura, eles trazem gente de fora da Europa constantemente. Só de brasileiros lá na empresa, eu acho que nós somos 7 ou 8 por aí. E tem Tá muita bom. gente de países da África, de países até mesmo da Europa, como Romênia, Grécia, até fora da União Europeia também. Eles já têm uma experiência, então eles têm uns apartamentos que é para receber esse pessoal para poder fazer Foi entrevista. legal. Eles têm um guiazinho, uma orientação falando, ó, se vista assim, eu tive que trazer terno e gravata no avião para conseguir para vir na apresentação, para Putz. vir na entrevista aqui. Então Quantas horas de eles têm voo, uma, Brasil, pra ir? cara, não tem voo direto. Até tinha de Goiânia para cá porque tem muito goiano em Bruxelas, mas Que esse voo massa. foi cancelado. Então, geralmente você tem que pingar aí na França, na Espanha, Portugal, mas no total costuma dar umas 12 horas, porque vai ser tipo, 9 horas de voo para Portugal, mais 3 horas para cá, uma coisa assim. Você sempre vai Entendi. ficar umas 12 horas no ar para poder chegar aqui. Mas eu já vi casos realmente de empresas na Alemanha trazerem gente do Brasil para fazer entrevista. Então, assim, existem as duas possibilidades. Falando dos países aqui onde se mais tem vaga, eu comentei da Alemanha. A Alemanha é uma das grandes potências aqui. Eu não sei se você se lembra dele, Thalisson, o Vedovelli, Ved. Sim, o Ved, ele O tá Ved só. tá em Ele Berlim. tá. Eu vi uma foto dele, ele tava acho que na rua com um monte de carro, tirou alguma coisa assim, o bicho tá todo. Ele tá daqui, continua daquele mesmo jeito, né? Mas versão Exatamente. Europa. Ele Bem, trabalhou em Munique quando eu encontrei com ele a primeira vez aqui na Europa e depois ele mudou de empresa, pra você ver, ele estava trabalhando para a empresa em Munique, só que o cara não queria bancar o visto dele e tal, e aí ele foi para outra empresa em Berlim, acabou dando certo, a empresa falou, não, eu dou suporte pro seu visto, você vem para cá que massa. e toca o barco. Então assim, a Alemanha tem muita vaga, a Irlanda é o polo de TI aqui da Europa, tanto que a Irlanda é onde você tem sede da Microsoft, IBM, você tem um monte de empresa lá. Então tem muita vaga para Dublin e para alguns interiores, umas cidades mais universitárias que acabam provendo gente para estar atuando com isso. Malta tem sido crescente também, tem um cenário Malta é de legal TI bem. porque tem muita questão do digital, né? Eles Sim, trabalham bastante com blockchain. Você pode abrir a exato. empresa daqui tipo, movimentá-la toda na Europa por meio de Malta. Malta ela Exatamente. é muito desenrolada nessa questão digital. Isso Tem eu acho Malta e legal tem pra caramba. Estônia desse jeito. Os dois Sim, países estão bem à frente disso. E, claro, tem Portugal. O que a maioria dos meus colegas do Brasil que trabalharam comigo estão lá. Deve ter umas 20 pessoas. Eu costumo dizer que, cara, é como eu falei do lance de que a gente. Eu estava citando minutos atrás da gente. Como eu sair do interior do estado e falar, caraca, só tem gente fera lá, eu não vou conseguir me dar bem. E aí você tá na capital, como no Rio, São Paulo, Brasília, e fala, pô, vou lá para fora, não sei se eu vou conseguir me dar bem, todo mundo é fera. Cara, da equipe que trabalhava no meu setor da Petrobras, que eram tipo 70 pessoas, tem umas 30, 35 fora do país. nossa. E praticamente umas 20 só em Portugal. Então, Mas isso é por conta muita. de língua ou por conta de oportunidade mesmo? Porque às vezes Portugal é Cara, mais é fácil por mais conta da por conta língua, de né? língua.
Exatamente, é mais por conta de língua. Eu fico pé da vida com alguns amigos meus que. Eu tenho amigos que são certificados na Amazon, mas fala, cara, eu não tento vaga pra ir porque eu não tenho inglês e tal. Eu falo, cara, você fez a certificação. Como é Às que vezes é você mais não tem. difícil. É, então fica complicado, cara. Portugal tem tido, e Portugal tá numa crescente agora pelo seguinte: Portugal é um dos países com os menores custos da Europa, mas também é um dos países com faixa salarial mediana mais baixa. Um país, para eu que moro aqui no centro da Europa. Acho que tá falhando aí alguma coisa, Felipe. Não, o microfone, esse fone aqui de vez em quando ele dá uma piscada Tá, ali, beleza. e aí ele desconecta e volta. Beleza. Mas enfim, Voltou. Portugal ele tem um salário mínimo um pouco mais baixo, mas ele é muito atrativo porque mesmo sendo um salário mínimo mais baixo, você tem uma qualidade de vida muito maior do que no Brasil. Sim. Você não vai para lá ficar rico como o sonho americano de vou ganhar rios de dinheiro e comprar minha casa, meu carro, não. O cenário aqui na Europa é um pouco diferente, mas você vai ter qualidade de vida. Então, assim, Portugal está trazendo muita gente e com esse lance da pandemia, onde muitas empresas começaram a forçadamente ter que ir para home office, porque tinha algumas empresas que tinham resistência, e agora eles já viram que, pô, dá para trabalhar de casa. Eu tô desde março do ano passado trabalhando de casa, tem 1 ano e 2 meses. Coisa boa, hein? E aí, confesso que eu sinto falta do escritório de vez em quando, é bom você ver movimento, ver gente, mas dá para ver as Essa foi vantagens de a estar em época que casa. você tinha. Teve uma época que você tava mudando de casa, não era? Era você que tava mudando, não era? Cara, aqui não, na verdade eu vim para cá, eu fiquei primeiro hospedado em um hotel que a empresa bancou, porque quando você Tá, muda. sim, sim, é E verdade. depois eu vim porque o primeiro, o início do processo de correr atrás de aluguel é aquele desespero todo que você vai atrás de casa, tem que parar no meio do expediente, correr atrás de papelada e tudo mais. Enfim. Então, assim, Portugal tá tendo muita gente. Eu tenho amigos que trabalham para empresa belga lá de Portugal. Por quê? Para a Bélgica é mais barato você pagar funcionário lá do que pagar aqui. Você paga uma faixa salarial Portugal menor. é tipo a Índia. Ué, pagar mais barato, pô. Excelente, é uma boa Analogia. comparação. Mas assim, tirando Portugal, cara, o restante dos países da Europa que você quiser trabalhar, como eu vi no chat aí, inglês é essencial, cara. Treine. E você não precisa ser fluente em inglês. Eu não saí daí fluente em inglês. Eu fiz minha entrevista aqui tremendo, achando que eu tinha mandado mal no inglês. Cara, enquanto eu estava aí no Brasil, tinha terminado o nível intermediário. Eu não tinha nem entrado no avançado. Mas pô, a gente trabalha com programação, cara. Muito, muito material que a gente lê tá em inglês. A gente vai ouvir palestra em inglês. Você naturalmente já tem envolvimento. Então é bem É próximo da gente, tá bem dentro. que acaba que você, na imersão, você acaba desenrolando, né? Eu lembro quando eu saí, eu Exatamente. fui para os Estados Unidos, no primeiro dia o cérebro começa a dar pau, tipo, você tá tipo português, inglês, eu travava, eu não sabia o que eu tava falando e nem conseguia falar porque o cérebro travou. Mas passou um dia, passou dois, aí começou a andar. Isso foi muito engraçado. No Né? Eu até começo por você. conta disso. E a trava vem mesmo de dentro da gente. A gente fala, pô, será que eu tô mandando bem? Será que as pessoas estão me entendendo? Mas, cara, na verdade, eu costumo dizer que, não sendo um país que é inglês nativo, como Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda ou Malta, cara, você vai se sentir muito bem porque, em teoria, todas aquelas pessoas também estão falando inglês como segunda língua. Seja na Espanha, seja aqui na Bélgica, seja na Alemanha. Então, você Entendi. até se sente mais confortável para ter ali um gapzinho de falar, pô, posso errar aqui, que eles vão entender mais ou menos, porque eles também não são nativos. Não fica aquela cobrança toda. Então tem esses países, costuma ter sempre vaga, e uma coisa que tem acontecido ultimamente também é de muita gente abrir vaga remota daqui da Europa para o Brasil. Claro, você vai Isso eu sofrer já com o vi fuso pra horário, como eu caramba. falei, agora são 5 horas a mais. Mas é porque aqui já o horário de verão começa em fevereiro e vai até outubro. E aí depois desse período Aqui fica também não 4 tá horas. tendo horário de verão, então aí que aumenta mesmo a É. diferença Então, de assim, tempo, de tirando horário. Portugal, Irlanda e Reino Unido é 1 hora menos do que aqui. Então fica um pouco mais próximo para você ter uma diferença. Brasil, aqui já no meio da Europa já são 4 a 5 horas. Quanto mais para leste você for, pior fica. Então eu tenho visto, inclusive eu falei com você do Vedovelli, ele indicou Uhum. vaga recentemente remota na Dinamarca, pelo Twitter, um brasileiro se candidatou e pegou a vaga. O cara acho que do interior do Paraná. E o cara falou, eu tô trabalhando agora daqui para a Dinamarca. Então
Você imagina o euro agora 6 e lá vai porrada? Você morar no Brasil ganhando um salário, mesmo que seja pequeno para os padrões da Dinamarca, o padrão do Brasil você tá bem tranquilo. E aí, tipo assim, tem o lance todo da burocracia, de você. Essa parte realmente eu não sei como é que seria para você receber por outro país estando no Brasil, mas é algo comum, porque o próprio Erco, antes de vir para Luxemburgo, ele trabalhava no Brasil remoto nos Estados Unidos, e eu tenho um outro colega também, o Gustavo, ele trabalhava para a mesma empresa do Erco, e hoje em dia ele está na Nike em Amsterdã, trabalhando na TI da Nike lá. Eu também não sei, porque eu tenho algumas coisas nos Estados Unidos, mas eu tenho conta lá. Eu não sei como é que seria. E a conta de lá ela manda para cá, se eu quiser, né? Assim, eu não sei como é que funciona. Mas aproveitando essa questão do quem trabalhar, quem não trabalha, os meninos aqui tem uma pergunta falando do TOEFL. Manda aí. Né? E sim, eu tô vendo aqui se ajuda, ou, assim, a galera tá mais preocupada com o que você sabe ou com o teu currículo, do tipo, se eu tiver o TOEFL, eu desenrolo, a galera vai olhar melhor para mim, que é o que a gente tem em certificação no Brasil, né? Tipo, certificação abre as portas, mas não te segura. Então, assim, eu tenho um TOEFL, eu tenho o outro que é para a Europa, né, que eu esqueci o nome agora, e aí, o que é melhor? Isso, que o TOEFL é mais para os Estados Unidos, né, se não me engano. Sim, cara, na verdade, aqui eu nunca precisei do TOEFL. Mas eu sei que para algumas vagas do Reino Unido pede, apesar de eu nunca ter visto descritivamente falando, ó, só vem para cá se tiver TOEFL. Mas eu tenho colegas que foram para o Canadá e aí sim precisaram apresentar um índice, sei lá, 9 no IELTS ou no TOEFL. De proficiência aí, né? De proficiência, exatamente. Então, se você for para a América do Norte, você muito provavelmente vai precisar disso. Como foi dito ali, inclusive para Canadá área pede acadêmica, muito. né? A área acadêmica Principalmente é o que para a área mais acadêmica. pede. Mas até mesmo esse amigo meu, ele trabalhou comigo no Rio, veio para cá em Bruxelas, trabalhou comigo 2 anos e conseguiu a tão sonhada vaga dele no Canadá, que era o objetivo final dele. E mesmo sendo para trabalhar em startup lá, ele precisou apresentar proficiência. Nossa. Porque eu imagino que o governo só deva dar visto para quem tem certo nível de proficiência. Eu imagino porque aí o visto de trabalho é um pouquinho mais enjoado do que turismo, essas outras coisas, né? Principalmente para lá. Para lá é tudo muito mais exigente ou mais apertado, né? Para evitar a imigração. Então, eu comentei de como é que foi meu trajeto, comentei dos países que estão em destaque e falando agora um pouco de como é o processo de entrevista e de aprovação para vir para cá. A minha entrevista foi bem pesada, mas não foi muito diferente do que eu vejo quando eu converso com a galera sobre também vagas aí no Brasil. Eu vejo a galera, tipo, eu tive que responder 14 perguntas em acho que 15 minutos num papel, eles falaram, você tem 15 minutos, responde isso aqui. Eu nem cheguei a responder todas, eu pensei, eu falei, cara, bombei no teste aqui. Mas eles fazem isso exatamente para ver como você se comporta sob pressão, o quanto daquilo você sabe de bate-pronto. E além disso, ainda teve mais 1h40 de conversa. Não teve muito bate-papo, não. Eles falam sobre sua experiência, sobre como é a convivência, sobre o tipo de sistema que você trabalhou. O autódromo aí atrás tá funcionando, Thaleson? Foi do bom, viu? Motoqueiro, deixa pra. Não vou falar nada, não, porque tá gravando. Deixa quieto. Excelente. Então, eu tive 1h40 de conversa com eles. Eles procuraram saber bem como era o meu perfil, que tipo de aplicação eu tinha trabalhado, quais linguagens eu tinha atuado, quão efetivamente. Porque não adianta você falar, beleza, trabalhei com Java. Trabalhou quanto tempo com Java? 1 ano, 5 anos? Que tipo de aplicação você fez? Eu tinha mexido com Flex também, né? Porque eu estava aí na Petrobras, nosso finado Flex, equipe do aí Flex. sim, né? Que Code Fusion, pelo amor de Deus, mas Flex, aí tudo bem. Agora você tá perdoado. Então, eles procuram bem analisar qual foi sua real experiência para poder realmente falar, beleza, esse cara é o cara, esse cara não é o cara, tô descartando, vou pro próximo. Então, até por isso é bom você ter, como eu falei, você não precisa ser fluente, mas você tendo ali uma certa desenvoltura, nível intermediário, como eu era no inglês, você conseguir estabelecer aí um diálogo. E, cara, hoje em dia você tem bastante coisa. Você tem iTalk, você tem Cambly. Eu vejo sempre que tem propaganda dessas ferramentas para você treinar a sua conversação com o nativo. É bem vasto de opção. Agora não era como na época que não tinha tanta coisa assim. Você tinha que ficar caçando gringo para eu conseguir trocar Hoje ideia. eu meio que tenho uma ajuda nessa questão de volta e meia bater um papo, porque eu tenho um projeto com o pessoal do Founder Institute, né? Que é
que é do Vale do Silício, que é para falar de startups e tal. Então, eu sou um dos diretores do chapter aqui em Brasília. Então, a gente tem reunião com o pessoal do Founder. Então, não tem essa, é inglês. E se vira. Né? Me lembrou dos tempos de Adobe User Group, que eu ficava eu e o JR Nossa, do Rio verdade. comandando o RIRJ. Quando eu ia conversar com a galera, quando vinha para o Brasil, que o bicho que trazia sempre a galera que já trabalha, que trampava em San Diego, o Demian. Demian Borba? É isso, o Demian, exatamente. Que ele trazia geral para cá e todo mundo tentava desenrolar para conversar. Nossa, era massa demais. Então, cara, você não precisa, como eu falei, você não precisa ser fluente, mas você tem que conseguir ali estabelecer um diálogo. Mas como é uma conversa técnica, não fica algo tão assustador. Você não vai falar da vida ou de coisas burocráticas, então está dentro da nossa área. São termos que a gente já está acostumado a utilizar no dia a dia, então já ajuda bastante. E aí, depois disso, eu fiz entrevista, eles falaram, tem 2 semanas, já aguardo para dar resposta. Eles me deram a resposta, daí ela falou, Felipe, parabéns, positivo, já você foi aprovado, e aí começou todo o processo de papelada, de burocracia, porque a gente vem para cá com visto de 1 ano, que é um visto de trabalho, e aí você tem que fornecer a papelada, fornecer foto 3x4, certificado. Só agradecer a presença da professora Kerla, que está aqui, que está precisando de dar uma saída. E o professor Eliel também, que está por aqui. Professores nossos de tecnologia que está acompanhando aí o bate-papo também. Excelente, excelente. A professora Kerla vai ter que dar uma saída, mas agradecer a presença, né? Mas continue aí. De professor e de programador é uma correria, então obrigado a vocês por estarem aqui com a gente. Bom restante de dia para vocês aí. Então você tem que correr atrás de uma papelada toda, claro, eles vão isso varia de país para país, eu precisei mandar cópia do certificado, não precisei traduzir, porque a minha empresa traduzia para mim. Aí você manda certidão de nascimento, passaporte, uma pancada de coisa, eu mandei via DHL, porque chegava em 48 horas, chegava em 2 dias, e a minha empresa, eu gastei esse dinheiro, mas eu montei um relatóriozinho, a empresa falou, bota na lista aqui tudo que você gastou, e quando você chegar aqui, a gente te reembolsa no primeiro salário. Então você vai ter que inicialmente perder o dinheiro. Demais. Essa empresa é boa demais. Cara, você encontra bastante coisa, você encontra cenários até bem mais tranquilos que esse. Tem amigos que vieram para cá com uma empresa falando, você tem 2.000 euros de gastos por mês que a gente paga nos 6 primeiros meses para você se manter aí, porque, porra, a primeira virada de chave é mais pegada. Você imagina, você sai do Brasil, troca um pouco de real para poder viver os primeiros meses aqui, até cair o primeiro salário na conta, agora, até decolar. Real, euro, quanto é que tá o euro hoje? Cara, a última vez que eu olhei tava 6,46 alguns dias atrás. Quando eu me Então, mudei para aí, eu acho que tava 3,90. Então, conta redonda. 7 contas, né? Conta de IOF e tal. Caraca, tipo, para você juntar uma grana razoável em euro, para você se manter minimamente sem passar fome, sem estar desesperado, cara, é uma grana. Eu digo porque é o seguinte, como eu te falei, eu mudei para cá em agosto e quando eu fechei meu aluguel dia 1º de setembro. E diferente do Brasil, por exemplo, uma das experiências diferentes que a gente tem, é que aqui você não tem fiador, esse tipo de coisa. Você paga 1 mês e meio a 2 de aluguel antecipado como fundo, você deposita numa conta conjunta com o proprietário, e dali você vai pagando aluguel. Então você já tem que ter aí uma graninha para pagar 2 meses de aluguel adiantados. Então se o seu aluguel for 1.000, você vai pagar 2.000 euros numa porrada só. Você imagina já estar preparado para ter esse calção aí para conseguir. E fora que o primeiro mês você não tem salário, então você vai ter que gastar com refeição todo dia, se você for sair. Então é bom ter uma reservinha ali, porque e aí, aproveitando o gancho, que você está falando desses valores e tal, da empresa ajudar ou não, mas como é que é o custo de vida? É muito caro, é muito barato, é razoável? Cara, como é que ele, em relação à Europa, que seja? Em relação à Europa, a Bélgica tem um custo de vida bem carinho. Não é o mais caro, mas é de Brasília, médio né, para alto. Mesmo. É Brasília, tô vendo mesmo. Brasília, eu sei que realmente o custo de vida... Eu vivi no Rio também, lá era complicado. Então, assim, aqui no norte da Europa, tipo, Holanda e Dinamarca são mais caros. Holanda e os países escandinavos são mais caros do que aqui. Se você for para Dinamarca, para Suécia, para Finlândia, são bem mais caros. A Holanda é um pouquinho mais caro. Já a Alemanha, que é aqui ao lado, é excelente. Bem barato o custo de vida lá. O que eu gosto muito da Alemanha é que a faixa salarial deles é bem alta em comparação com o restante da Europa e o custo de vida é bem baixo, então você tem o melhor de 2 mundos.
Eu vi que o Ivens perguntou aí da comparação com o Reino Unido. A Inglaterra também é um pouco carinho, o Reino Unido como um todo é mais caro do que aqui na Bélgica, até por ser Libra, então você acaba tendo aí uma diferençazinha. A Libra é Nossa, mais cara que o euro. Ave Maria. Eu vi comentando que é mil euros o aluguel de um lugar médio. O aluguel que talvez seja a coisa que mais pesa aqui na Europa, porque mesmo em Portugal tendo a faixa salarial mais baixa, o que a galera mais reclama é exatamente do preço do aluguel, que às vezes vai boa parte do salário só no aluguel. Então, aqui em Nossa. Bruxelas, te digo que um aluguel de um apartamento 2 quartos aí por cerca de 90 metros quadrados, você vai pagar o aluguel e todos os gastos por volta de 1.200 a 1.500 euros por mês. Só para ter uma base aí, um apartamento de 2 quartos. Ai, base boa essa, né? É Essa bom que você já já tem um deixa. norte aí. Eles aceitam em órgãos aí os pagamentos? Como é que funciona? Não, porque se for, né, o fígado ele regenera, por exemplo. Né, já. É. E aí, assim, aqui também, eu te falei de Portugal que tinha um salário mínimo mais baixo, acho que o salário mínimo de Portugal é 600, 800 euros, e aqui na Bélgica o salário mínimo é de 1.500 euros. Eu vi uma pergunta perguntando sobre a faixa salarial ali. Isso, da É, torre o lance perguntando. é, a faixa salarial, eu vou dizer do que eu já vi aqui de entrada da galera. O pessoal recebe aqui por volta de 3.200, 3.500 de entrada a até 4.100, 4.200 euros de entrada. Mas aí, claro, você tem imposto de renda, a taxação aqui na Bélgica é alta. Não pense que quando eu saí do Brasil reclamando dos 27,5% que era aí do imposto de renda, mas aqui na Bélgica, se você é solteiro, o imposto de renda chega a comer 41, 43% do salário. Nossa É senhora! alto. E aí, Ué, mas claro, se então é você mais for. barato você manter. Não, se bem que não é mais barato manter uma mulher, né? Deixa pra lá, né? Deixa quieto. Continua nos 40 e pouco mesmo. Eu costumo dizer que é o seguinte: se você vier casado e a sua esposa trabalhar, você está no paraíso, porque são dois salários que conseguem manter muito bem uma casa, o custo de vida é excelente. Nossa. Então, assim, você tem essa taxação alta para quem é solteiro, e claro, se você for casado, já cai um pouco menos. Eu vim primeiro, eu trouxe minha namorada do Brasil depois, e quando ela chegou aqui, a minha taxação de salário caiu bastante por conta dela estar registrada como dependente minha. Eu não tenho filhos, Hum, mas para quem tem, vai reduzindo. Tenho brasileiros aqui com 1, 2, 3 filhos, então acaba reduzindo cada vez mais essa faixa. Então, quanto mais dependentes você tem, menos você é taxado. Tem essa progressão. quase um incentivo a ter gente, né? É repopular a Europa. Exatamente. Nossa. Então, Pô, mas existe isso. isso é Já tipo, interessantíssimo, em hein? Portugal, se você vê uma vaga de 2.800 euros, é um absurdo. As pessoas vão achar que você está milionário lá. Então, assim, uma vaga que é muito rica em Portugal, aqui na Bélgica, não é nem entrada para quem é sênior. Que é outra pergunta que eu não vi se passou por aqui, mas a galera sempre pergunta: e como é que é vaga para júnior, para pleno, para sênior? Quando eu vim para cá, eu tinha acabado de mudar de pleno para sênior no Brasil, e eu entrei já como sênior aqui. Vejo muita gente tentando vaga de júnior. Júnior é muito difícil, porque eles preferem dar prioridade para quem já sai formado das universidades, né, daqui mesmo. Tipo, pô, se eu tenho alguém que se formou aqui na Bélgica, para que eu vou gastar dinheiro, trazer alguém do Brasil para cá para atuar aqui? Então, não tem benefício para eles em trazer. Mas hoje em dia eu já vejo bastante pleno sendo contratado. Já tem vaga pipocando de pleno aparecendo, já está bem comum. Então, se você já tem uma experiência aí de uns 5 anos, 4, talvez até 4 anos, na verdade também depende muito do que você sabe. Às vezes você trabalhou 4 anos fazendo sempre a mesma coisa, ou trabalhou 3 anos fazendo uma porrada de coisa absurda, cabeluda, punk pra caramba. A galera fala, pô, esse cara aqui já vivenciou bastante coisa, pela experiência dele, ele merece ser contratado. Mas a galera tem aberto um pouco mais essa janela pra galera um pouco menos experiente do que sênior. E a tua e a tua experiência em relação à cultura? Porque uma coisa que eu sempre falo pra galera é o quê? Uma coisa é você ir viajar, que você tá como Sim, turista, e assim, você só vai no, pensando no Rio, vai no Cristo, Corcovado, só um lugar bom. Outra coisa é você ir para trabalhar, para você estar ali dia a dia, vivenciando o que pode, o que não pode, os sim. costumes, essas coisas. Como é que foi isso para você? Olha, uma grande vantagem daqui de Bruxelas é que é uma cidade muito multicultural. Bruxelas é a segunda cidade mais internacional do mundo, só fica atrás de Nova York. Por ser essa sede do governo da União Europeia, você tem gente de todos os países da União Europeia aqui. E também por ser essa Brasília, você é de Brasília, você sabe como é que é. Tem consulado e embaixada de tudo Tem quanto é tudo que você país. precisa do lado.
Então você, cara, você encontra com pessoas da América Central, da América do Norte, da África, da Ásia, da Oceania, você encontra de tudo aqui. Então você não tem aquela sensação de tô chegando aqui e eu sou diferente. Não, aqui é todo mundo é de fora e se você acha alguém daqui é até estranho. Mas claro, existem outros países como a Alemanha, ou Irlanda, ou Holanda, onde a galera sofre um pouco mais com essa adaptação, porque você tem um número menor de brasileiros, você tem um número menor de estrangeiros também para se comunicar em inglês. Então, para mim, foi bem suave, foi bem tranquila a adaptação aqui. Mas, claro, isso varia de experiência. Talvez se você fazer um bate-papo mais para frente com alguém que trabalha na Alemanha, como o VED, por exemplo, ou com alguém que trabalha na Holanda, na Irlanda, o ponto de vista vai ser diferente. O que eu digo é que realmente aqui em Bruxelas tem essa grande vantagem de você ser mais um no meio da multidão. Então você não é o cara que tá destacado, tipo, ó, o diferente andando ali na rua, sabe? Não tem Você é esse o cara que problema aí. fica apontado, né? Aquele dali, olha, ele é de fora. Exatamente. Exatamente. Eu sou só mais um no meio da multidão, então pra mim é bem tranquilo. Claro, você vai sofrer com distância de fuso horário, você vai falar com a família no Brasil, você vai responder 7 da manhã, o pessoal tá dormindo lá porque são 3, 2 da manhã. Você vai dormir aqui meia-noite, o pessoal tá jantando no Brasil ainda. Questão de comida também, você vai sofrer um baque danado, porque aqui você não tem essa fartura que tem no Brasil. As frutas aqui não estão longe de ser tão adocicadas e saborosas como são no Brasil. Você vai comprar uma banana no mercado, não tem gosto de nada. Nossa, eu Você vai comprar lembro um para os Estados abacaxi. Unidos, o feijão arroz eu senti falta pra caramba. Feijão Essa questão caro, das feijão é dose. frutas, cara, frutas, tudo parecia um trem, tudo era com cara de artificial, não tinha nada assim com cara de Cara, realidade, e era quando é tudo bom, forçado. e quando é bom é importado da África ou da América do Sul. É só E é o daí que roubo, nasce realmente as e é coisas o de olho da verdade. cara. Cara, é um pouco, se você comparar com aí, realmente vai ser um roubo. Aqui, tipo, você fala, beleza, pela saudade você acaba pagando. O churrasco, pô, aqui o pessoal não tem essa cultura do churrasco, então é, Não, você sente falta do churrasquinho, da feijoada. Então, a culinária é algo que bate pesado mesmo. Você tem que adaptar um pouco seus hábitos alimentares, porque você não vai ter essa quantidade de fartura que você tem. Você não vai mas ter como todo arroz, bom feijão, profissional de macarrão e farofa. TI, você pode viver de miojo, né? Não tem problema. Tempos de universidade era mais ou menos sofrido, assim. Viu? República, essas coisas, pronto. Então, assim, além disso, tem, claro, o impacto da natureza, porque aqui, pelo menos aqui na Bélgica, e também eu vi a galera falando bastante do Reino Unido, chove muito, chove muito. É mais da metade do ano chovendo. Então a gente tá acostumado com o Brasil, onde sempre faz sol, não tem inverno, é só verão e, como diz a galera, verão e inferno, só isso que tem no Brasil. E eu E imagino para aqui a vocês aí gente no tá Brasil, que é um clima na seco. estiagem. Exatamente. Tá Imagino, chegando o momento maravilha. de seco, sem chuva, quente, uma umidade quase 10, coisa assim, tipo deserto mesmo. É dose, é dose. Então, aqui tem isso. Agora tá na primavera, daqui a pouco entra o verão. Vai ter sol, são 8h50 da noite, tá claro. Vai ter sol aqui até 9h30 e para julho e agosto até 10h30 da noite. E 5 horas da manhã, quatro e De meia tá noite claro. em sol. Muito bom. É legal, Até dez assim. h 30 Por outro lado, quando bate janeiro, fevereiro, que aí é verãozão, vocês estão comemorando, estão na praia, estão no carnaval, aqui 4h30 da tarde está tudo escuro, porque tem essa variação. As noites são muito Nossa. mais longas quando é outono e inverno aqui, quando é primavera e verão aí no Brasil. Então, os meses que vocês estão aí curtindo praia, curtindo calor, eu tô aqui. Eu saio pro trabalho, na época que eu ia pro escritório, eu saía 8h30 da manhã, tudo escuro. Aí eu olhava pela janela do trabalho 4h30 da tarde, tudo escuro de novo. Dá a sensação que você está trabalhando de meia-noite a meia-noite. Realmente é Nossa. depressivo, você bate uma tristeza. Tanto que é muito comum. Eu tomo, alguns brasileiros aqui tomam reposição de vitamina D. Porque a gente não Ah, tem mas eu, o eu sol como aqui a gente eu tem aí. tomo. Então, fica tranquilo. Não, isso é o menor dos Normal. problemas. Eu aqui, com esse sol todo, eu tomo. O médico sempre briga comigo. Então é bem comum, cara. Você sente fisicamente que, pô, eu queria estar animado a fazer tal coisa. Aqui mesmo, quando eu pulei pro home office, eu falei, pô, agora que eu não vou precisar pegar a movimentação no trânsito, vou acabar o trabalho, já vou fazer algum curso, vou fazer outro. Aí você faz o primeiro, você faz o segundo, no terceiro curso você Dá já tá tipo. preguiça. Ainda mais quando bate inverno, aí que é triste, cara. Aí que tem. Então, assim, pra mim, os maiores impactos são esses: são a questão do costume com a mudança natural da falta de luz do dia, do clima chuvoso.
Também neve, que a galera acha neve lindo quando vê no filme, né? Quando você tem que ir pro trabalho 3 dias seguidos, com aquele negócio caindo, acumulando, você deslizando para andar Pimenta no nos olhos chão, dos outros é refresco, né? carro passando, aí junta aquela poeirada da rua na neve, fica aquela lama marrom gelada. É bonito só realmente para tirar foto do lado de quando você tá dentro de casa, quentinho, tirando foto da rua, porque fora isso é terrível. Então é questão realmente dos efeitos naturais e da culinária. Porque, como eu falei, como todo mundo aqui é de fora, você não tem aquela cara que você disse, você não é um apontado diferente da rua andando. Então, pode ser que outras cidades você tenha isso, mas especificamente aqui em Bruxelas é bem tranquilo quanto a isso. Tô vendo a galera falar de Manchester também. Realmente, cara, Reino Unido é terrível. Se você tá preparado para ficar fechado dentro de casa metade do ano, é por ali que você vai. Então, assim, depois que eu fiz esse processo todo, que eu enviei as coisas para cá, eles me deram ok. Eu me mudei, eu fiquei inicialmente no apartamento da empresa, fui para um hotel temporariamente até conseguir. Eles geralmente dão 3 semanas para você alugar apartamento e aqui você consegue. 3 semanas é um prazo ok, você não fica desesperado, tipo, não. E também você consegue remanejar, tipo, pô, posso ficar mais 2 semaninhas aqui, que eu tô quase conseguindo um apartamento. Então você consegue remanejar essa estadia, prolongar um pouquinho mais para correr atrás de aluguel. E aí, como eu falei, a minha empresa foi nessa experiência, mas eu conheço outros brasileiros que estão aqui que tiveram o caso da empresa pagar 2.000, 4.000 por mês e falar, ó, dos 6 primeiros meses você tem isso aqui, depois espero que você já tenha se organizado para poder tocar a sua vida daí em diante. Então, varia as empresas de caso a caso. Perrengue. Algum perrengue que você já passou aí, não só no Cara, início, que é normal, mas do meio para frente, alguma coisa que você, tipo, putz, e agora? Como é que eu faço? Ou como é que eu resolvo? Porque, querendo ou não, você está em outro país, você não é nativo, né? Quem você procura é tipo saúde. Como é que é a questão de saúde? Porque aqui no Brasil é diferente do mundo inteiro, né? Você tem saúde pública, você tem lugar para você correr. Você vai aos Estados Unidos, ninguém quer saúde, porque se entrar lá, ele nunca mais sai de lá, né? Vai ter que vender, deixar os órgãos lá para pagar o tratamento. Então, como é que é a questão de perrengues, essas coisas? Já passou por algum? cara, eu ainda bem que eu passei por poucos. Eu acho que assim, o perrengue padrão que todo mundo vai passar é de na hora ter que se registrar na prefeitura aqui pela primeira vez, para pegar sua identidade, ou para renovar seu visto de trabalho, porque você chega, como eu falei, tem o lance do inglês intermediário, mas quando você chega em prefeitura é algo bastante burocrático. Então, às vezes você tem que pensar 2 vezes, pedir para repetir, às vezes você vai encontrar uma galera mais resistente a te dar uma segunda informação, porque pô, tá vindo gringo Se aqui para vira. poder. Então assim, você vai ter. Claro, eu tive atendentes excelentes, mas eu também tive alguns atendentes na parte de prefeitura que eram bem antipáticos. E isso realmente é um perrengue que o brasileiro específico passa, porque a gente é um povo muito simpático, muito falador. E os caras aqui são objetivos, então muita coisa pode soar como grosseria pra gente. E os caras Verdade. não esticam muita trela, então você vai falar, pô, não ficou claro pra mim, pode ser isso aqui de novo. Às vezes os caras muita coisa que às vezes eu pedi por e-mail, eles falam, não, vem aqui pra ver. É tipo, custava essa informação por e-mail pra mim. Isso é E tão aí tem que ir interessante que lá. você está falando, esse negócio de choque cultural, ou de mesmo de fala, do que você fala ou não. A gente está participando, eu com alguns alunos aqui no Brasil, a gente está participando de um workshop com o pessoal da Itália, da Politécnica da Itália, de Milão, Uhum. né? Que eles têm uma parceria com a Clementone, que produz brinquedo para a Europa inteira e tal. E aí a gente teve exatamente isso, essa pequena treta aí de o que falar, como falar, em que momento falar, né? E que a gente Em teve Portugal que é um dar pouco uma mais complicado, porque é mediada a mesma língua e as intenções são diferentes. O português realmente é total. muito literal. E a gente falando a mesma língua, fala, mas pô, como é assim que ele não tá entendendo o que eu tô dizendo? Isso é bastante interessante a gente se preocupar, porque a gente tem que entender o que literalmente a gente está falando e como as pessoas se comunicam para não cometer uma barbeiragem aí, porque nem todo mundo perdoa, né? Você tem que estar preparado para essas pancadas que você vai levar, porque às vezes é exatamente como você falou, por choque cultural, você não está tendo a má intenção eu vou falar aqui para cutucar o cara. Não, você está falando e o cara entende que é de um jeito diferente. Assim como a pessoa fala e você entende que é de um jeito grosseiro, mas não é pelo costume, pela cultura do cara, entendeu? Então tem essa variação.
Outra coisa engraçada é que, tipo assim, eu costumo beber, vou pra barzinho, aí no Brasil a gente tá acostumado o quê? Senta na mesa, bebe, 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 pega a conta e racha. Aqui, a primeira vez que você sai, você toma um susto, porque a galera tem. Se a gente sai em 4 pessoas, cada um paga uma rodada e vai circulando. Então, a primeira vez eu falei assim: por que eu tenho que pagar a cerveja de todo mundo aqui? Eles, não, é porque aqui a gente faz assim. Então, o bom de ser, como eu falei aqui em Bruxelas, todo mundo já sabe que sempre vem gente de fora, eles já estão Então, preparados a para, tipo, galera nem briga. passa a cultura para Nem tentar acha que pagar. isso é morrinha, né? Né? Então tem isso. Aqui a galera. Isso é a grande vantagem, porque a galera já sabe que é mais um que veio de fora, deixa eu explicar para ele como é que é a primeira vez. Então Massa. tem esses pontos. Mas no geral, assim, foi bem fluido, foi bem tranquilo. E quando eu mudei para cá, eu era o segundo brasileiro da empresa. Então muita coisa eu tive que escavar. Mas hoje em dia, Nossa, como eu que falei, a legal. gente tem vários brasileiros que trabalham na mesma empresa, que trabalharam no meu setor comigo lá na Petrobras e estão trabalhando comigo aqui. São três, o JF e tem mais um amigo meu que trabalhou lá também, o Wallace. Eles estão todos aqui Eu fico na imaginando o comissão. JF trabalhando aí. Deve ser uma comédia massa demais, sério. Eu fico imaginando aquela figura aí. Fala, pô, você até aquela figura veio, então, pô. É verdade. Não, então, galera, vocês pode dar um jeito aí que dá, viu? Dá. O JF, nossa. Então, foi bem essa sensação que você escreveu ali, ó. Quando eu cheguei aqui era tudo mato. Realmente, eu tive que escavar bastante coisa. Eu tive que procurar, beleza, como é que faz para renovar, visto de trabalho, como é que é para alugar apartamento a primeira vez. Aí, no aluguel, por exemplo, diferente do que é no Brasil, quando você vai alugar, o dono do apartamento contrata uma empresa para fazer um inventário de tudo que está no apartamento. No meu caso, meu apartamento mobiliado. Se você alugar um mobiliado, fala, ó, tem tantos copos, tantos armários, tira foto de tudo, porque quando você devolver, tem que estar na mesma condição, senão, claro, você vai ter que pagar a diferença, que no final das contas é tirado daquele depósito inicial que eu comentei lá atrás, que você faz junto com o Já proprietário, está tudo falando, ó, garantido, né? Porque se você der exatamente, um preju, ele já se resolve. E se você sumir no exatamente. mundo, ele já se resolve. Então tem toda essa diferença nesse trato. E atualmente estou passando pelo processo de cidadania, então eu fui o segundo do grupo a correr atrás disso. Então você sai, caçar qual documento que eu tenho que trazer, o que eu tenho que trazer do Brasil para cá, aí leva na prefeitura, a prefeitura, não, mas faltou isso aqui, mas tá aqui a lista que vocês me deram. Ah, não, mas é que a gente esqueceu isso aqui. Meu Deus, lá vai eu correr É atrás, como se fosse ali trazer do mais coisa lado, do né? Para pegar Brasil. as coisas. Cara, é terrível. Por sorte, tinham amigos vindo do Brasil. Eu sempre falava, mãe, manda por Sedex para Recife, manda por Sedex para o Sul e traz para mim que eu preciso disso aqui rápido. E não é um documento, como você falou, que você consegue, me traz amanhã. Não é isso. Sim. Tem todo um atraso nisso. Então, você ser o primeiro a chegar num lugar desse é mais complicado. Então, vale sempre a pena você procurar saber. Cara, tem brasileiro em tudo quanto é canto do mundo. Vale a pena você. Mudei para Grécia. Cara, você vai achar um grupo de brasileiros ali e você consegue se informar. Tem muito grupo de Facebook nesses lugares. Fala, pô, galera, eu tô com dúvida aqui, eu preciso fazer tal coisa, preciso alugar, preciso dar entrada no ID na prefeitura. Como é que é? Sempre vai ter. Eu falo brasileiro igual o gafanhoto. A praga passa em tudo quanto é lugar. Você sempre vai achar um. E É saúde? bem. Cara, a questão de saúde aqui é o seguinte: eu falei da faixa salarial que perguntaram uns minutos Uhum. atrás. Vou falar dos benefícios agora, porque eu já toco no ponto de saúde. A gente tem como benefício, você tem um bônus diário de 8 euros, esse bônus é líquido, então a cada dia que você trabalha você tem esse bônus. Se você tirar férias, que é outro ponto interessante para eu falar depois, que é diferente do Se Brasil. tirar férias. Já Não, começou a aqui é frase tranquilo. bem. Aqui é tranquilo. Mas você tem 8 euros de bônus por dia, mas dia que você tirou de férias, como você não trabalhou, você não ganha esse bônus. Aí você tem vale refeição, que você pode usar ou no mercado ou em restaurante. E você tem o plano de saúde, que aqui são dois. A gente se trabalha aqui na Bélgica com dois planos. Um que é o público, que eles te registram, e outro que você contrata, que é o privado, mas é um custo baixo. Eu pago acho que 100 euros por ano de plano de Não, saúde. é baixíssimo. É Aqui a gente tranquilo. deve pagar. Aqui eu pago relativo a 100 euros a cada 2, 3 meses. Pode ficar. Aqui tá um roubo. E aí aqui tem diferentes abordagens dependendo do caso. Eu tenho, por exemplo, eu vou na farmácia, preciso de algum remédio específico que algum médico me medicou, eu apresento minha identidade, já tá tudo atrelado à identidade, que tem chip, então o cara fala, beleza, tá com tal plano de saúde, você
consegue desconto no remédio. Você vai no médico, o médico também já pelo seu ID fala, beleza, você tem plano de saúde, você paga, geralmente a consulta médica aqui é 30 euros, então, porque o restante já é coberto. Então, assim, não é gratuito aqui. Você paga uma parte pequena que acaba Uhum. sendo tranquilo aí de bancar, e o restante é coberto por esse plano privado. O plano público, ele é usado somente para hospitalização. Ah, quebrei a perna, sei lá, fazer a operação de desvio de septo, alguma coisa assim. Existem duas formas de se tratar com isso. Tem casos, eu tive casos, por exemplo, de amigos que foram para Alemanha passear. A esposa Uhum. teve uma crise de rim, teve que ficar internada. Só 3 dias de internação dava 1.600, 1.800 euros. O cara pagou, Nossa senhora. o cara pagou, mas pegou o recibo e falou, voltou aqui pra Bélgica e falou, ó, minha esposa foi internada, tal, eu quero reembolsar. E aí você reembolsa, se eu não me engano, são 70% pelo plano privado e os outros 30%, na verdade 25%, alguma coisa assim, vai pelo plano público. Então você acaba pagando uma mixariazinha, sei lá, de 1.800 euros ele pagou, sei lá, 60 euros no final das contas, o restante foi todo reembolsado pelos planos. É Então, quase que a dinâmica que a gente tem aqui com o reembolso do plano de saúde quando você faz alguma coisa por fora. Né? Você exatamente, tenta só que pegar o também para o reembolso numa público. faixa. Só que Só que também para aí tem a o vantagem do público. E Então aí, isso claro, se você. aí sim. O caso deles, eles estavam fora do país, mas se você for hospitalizado dentro do país, aí sim, ele já tem todos os seus dados, ele já cruza e fala, beleza, já abate tanto do público, já passa a invoice, a cobrança lá pro privado, e você, no final das contas, só paga aquele pouquinho que você sobrou ali, o requinho que sobrou, a caixinha de Natal do que sobrou ali. Acaba sendo um custo bom. Então, assim, no final das contas, compensa financeiramente. Uma coisa que eu particularmente não gosto do setor de saúde aqui na Bélgica, e que eu acho no Brasil melhor, é que os médicos aqui, eles só te medicam, ou te passam alguma coisa em último caso. Ah, doutor, tô com febre. Ah, não, deixa o corpo trata isso aí, daqui a Toma um 2, 3 dias, se chazinho. insistir, você volta. É bem isso, cara. Tem os brasileiros que eu conheço aqui, eles já, tanto que eles falam que se você quiser ser atendido modo Brasil, você tem que teatralizar. Ah, não é, tô com dor de cabeça, cara, eu não consigo trabalhar, não consigo pensar, tá doendo demais, eu tô com a cabeça há 15 dias terrível aí, o Nossa. cara vai te dar uma atenção maior. Se você chegar e falar, eu tô com uma dor de cabeça estranha aqui, tô 3, o cara fala, não, daqui a pouco, se não passar, você volta. A saúde aqui trabalha muito, não é no Brasil que é o preventivo, aqui é o pós-ventivo. Tipo, se realmente desandar pro teu lado, É aí o a gente mais que entra com uma coisa mais reativo, forte. né? Você tá É quase bem assim. morrendo, aí sim a gente vê o que faz. Assim, por sorte, realmente eles têm uma qualidade boa no atendimento, então, se desandar o caldo, eles conseguem te recuperar, mas até lá eles deixam modo Darwin, o corpo tem que se preparar para naturalmente sobreviver a qualquer problema. Eu vi alguém falar de Massa emergência, já tive demais. casos de emergência aqui, por exemplo, minha namorada torceu o pé no metrô, aí corre, vai para emergência, você paga 20 euros, e aí sim, é internado, e aí passa todo o processo, como eu falei lá. Ah, passa parte pro público, parte pro privado, mas você paga ali 20 euros de entrada, que no final das contas é até abatido daquele valor final. É só para assegurar que você não tá dando um golpe, sabe? Tá ali na emergência tomando lugar e depois sai. Então Entendi. tem essa vantagem. E aí eu comentei das férias também, o outro benefício. Aqui, diferente do Brasil, você não tira férias quando você faz aniversário de um ano de empresa. Aqui as férias elas viram a cada 1º de janeiro. Então, por exemplo, quando eu comecei aqui em 2015, eu trabalhei de agosto a dezembro. Quando virou para 2016, eu não tinha o período total de férias, eu tinha o proporcional aos meses que eu trabalhei. E aí aqui, Normal. como funciona? São 20 dias úteis. Ah, você trabalhou os 12 meses, você tem direito no ano seguinte a 20 dias úteis. Ah, mas eu posso tirar 10 e 10. Cara, você pode tirar um, aí outro mês você tira dois, outro mês você tira um de novo, outro mês você tira três. Tá na sua mão. Você só precisa avisar a empresa, falar, ó, estou enviando aqui eu tenho um formuláriozinho falando, ó, do dia tal eu vou estar fora. Então você pode, tem um feriado, feriado cai na quinta, eu queria emendar a sexta para conseguir pegar um feriadão. Você pode tirar férias só de um dia. Então tem essa diferença. Você tem 20 dias úteis de férias por ano anterior inteiro trabalhado, ou proporcional a isso, e a, 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 a carga de trabalho diária aqui na Bélgica é de 7 horas e meia, diferente do Brasil que é de 8. Mas alguns contratos, como o meu caso, são de 8 horas de trabalho. Para esses casos,
você tem um bônus que é o seguinte: como a cada mês, essa meia hora a mais que você trabalha é como se fosse um dia a mais, para cada mês trabalhado você ganha um dia extra de folga. Então, além dos 20 dias úteis que você ganha, você até dezembro você tem mais 12 dias extras de folga, o que dá 32 dias úteis. E a outra vantagem também é para curso de línguas. Se você fizer curso de uma das línguas do país, no caso aqui é holandês e francês, se você tiver menos de 10% de falta no semestre, você ganha mais 5 dias úteis de férias por semestre. Nossa, Então você que pega massa. 5 dias de férias no primeiro semestre, 5 dias de férias no segundo semestre. Então você tem os 10 dias, os 2 pares de 5 dias da escola, mais os 12 pela carga horária, mais os 20. No total, você pode ter até 42 dias úteis de férias no ano. O pessoal fala depois que o brasileiro que não trabalha, mas aqui. Pô, isso é que é um incentivo bom. Você trabalha, então você tem o direito. Basicamente é isso. Putz, Exatamente. mas. Eu Caraca, vi o que Ives massa. comentando ali, pô, que legal esse incentivo ao aprendizado de línguas. É uma boa porque assim, você está no país dos caras, então você, de uma forma ou de outra, você vai ter que acabar aprendendo alguma das línguas. E nada melhor do que falar, ó, você quer ter 5 dias de folga, então esteja presente em 90% das aulas e tire mais de, acho que, sei lá, 7, 8, ou acima da média só, alguma coisa, que a média eu acho que é 5 ou 6. Então, se você, enquanto você estiver fazendo isso, tá tranquilo, você consegue ter esses dias assegurados. Então é bem tranquilo. Até porque esse incentivo é bom pelo seguinte: quando eu fiz. Eu completei 5 anos de empresa em agosto do ano passado, e aí eu pude dar entrada na residência permanente. Em setembro eu dei entrada na residência permanente, recebi o ok em fevereiro desse ano, e a partir do momento que eu peguei a identidade com a residência permanente, eles falam: a partir de agora você não trata mais no setor de estrangeiro. Você é residente da Bélgica, tudo que você fazer é no guichê de população. E ali, como é um guichê do país, não se fala inglês. Ou você fala francês ou você fala holandês. Você vai ter que falar uma das duas línguas para se virar lá. É... Então é algo que você precisa estar preparado, porque a partir de. A maioria dos países aqui na Europa são 5 anos para você pegar a residência permanente. E aí você. Tirando, eu acho que a Holanda, que 7 anos. E aí depois desse tempo você já tem que estar apto a minimamente conseguir, pelo menos, ter a conversa básica ali na prefeitura de, ó. Porque, claro, começa todo o trabalho de declaração de. Eu já faço declaração de imposto de renda, mas é mais simples aqui, porque o governo já cruza todos os dados, então raramente chega alguma coisa para confirmar. Mas, se você futuramente quer virar PJ aqui, aí tem que estar ciente, vai vir aquela papelada toda em francês ou em holandês, você já tem que estar um pouco mais avançado na língua. Aí 5 anos eu acho que é um prazo bom para se preparar para isso. E também para qualquer outro país aqui da Europa que siga a mesma regra. Você vai para a Alemanha, aprender 5 anos, já apesar de ser bem difícil, mas pelo menos para ter uma basezinha ali, o beabá, você consegue se virar. Em relação à empresa, como é que a empresa te vê enquanto funcionário? Porque aqui no Brasil, é 8 horas, mas você faz 12, você faz 15, você faz 24, faz 48, tudo Sim. isso em 24 horas. Como é que É. a galera tem a cultura de sugar até quando dá ou preservar, porque senão daqui a pouco ele vai adoecer o cara? O caso aqui da Europa é realmente o segundo caso, e foi uma das coisas que me desmotivava a tentar vaga para os Estados Unidos, que eu sabia que lá eu ia ter que ralar igual um louco. Eu falei, cara, minha sanidade mental vai arrebentar em meses se eu ficar por lá. Então, aqui na Europa era preza bastante pelo rendimento, pela qualidade de funcionário. É o que você falou, Thaleson. Pode, quantas vezes a gente não trabalhou no Brasil, virando noite, trabalhando sábado e domingo? Nossa. Aí você sai do trabalho 5 da manhã e tem que estar 9 horas da manhã de novo. Cara, o dia seguinte você não vai render. E aí isso aí vai acumulando, cara. Depois quando vai te Sim, desgastar e você sim. vai entregar Isso algo pior. fisiologicamente falando, né? Nem tipo, não está inventando. Não vai aguentar, Não, não vai não. render, você não vai concentrar, você não vai fazer nada, não adianta. Então aí a galera está É, preocupada então com o bem-estar. exatamente. Você tem os dois lados da balança, é o que eu falo. Aqui na Europa, você não tem como vir imaginando que você vai ter aquela vida de sonho americano de vou comprar meu carro, vou comprar minha casa e vou ficar ricaço. Não, esquece. Os salários aqui são bem mais próximos do que se tem no Brasil ou nos Estados Unidos. Por exemplo, um caixa de mercado ganha um pouco menos de metade ou quase um terço do que eu ganho. O que no Brasil era impossível, porque eu trabalhava no Rio de Janeiro, um caixa de mercado ganhava 7 vezes a menos do que eu. Então você tem um. E você não vai trabalhar. Entendi. Quando eu saí do interior do país, do interior do estado do Rio para a capital, eles me ofereceram um salário que era tipo, 5 vezes maior do que eu ganhava no interior.
Aqui você não vai sair por um salário, você não vai ter uma proposta de 5 vezes mais. Chorando muito, você vai ter uma proposta de 500 euros a mais. Então, assim, é bem parelho. Por isso que uma... Opa, o microfone. Agora eu acho que voltou. Voltou. Essa luzinha aqui que ela pisca, eu sei que desconectou o USB aqui. Deve estar com mau contato, esse bonito. Enfim, uma dica que eu dou é que se você quiser chorar um salário bom, já chore na entrada, porque depois vai ser difícil de conseguir algo diferente, assim, muito acima daquilo que você conseguiu. Ah, pô, recebi uma proposta de 3.500, mas queria 3.800. Cara, tenta chorar. O que você conseguir arrancar daí, tá ótimo. Porque se você aceitar 3.500, depois você vai ver um monte de vaga de 3.600, 3.800, você vai falar, pô, eu podia vai sair, mas eu já tô aqui, os caras pagaram puto. visto. Não, e você vai falar, cara, compensa, porque no final das contas, 300 euros no bruto vai dar, sei lá, 100 euros, 150 de diferença. Você vai falar, pô, eu já tenho a estabilidade aqui na empresa, o pessoal já me conhece, eu já estou acostumado com o sistema, já estou acostumado com os colegas de trabalho, eu vou arriscar ir para outra por 300 euros bruto a mais. E aí você fica naquela de tipo, não sei e tal. Então tem isso. E aí aqui aconteceu, você perguntou da questão da quantidade de horas trabalhadas. Aconteceu semana passada que a gente trabalha com 2 servidores em produção e um deles ficou fora do ar a manhã inteira. Foi o dia que eu mais trabalhei. Foi o que você falou, que você tava doido. Eu tava falando contigo no dia. Acho que foi isso. Eu falei, Thales, eu tô agarradaço hoje. Eu fui parar 9h30 da noite. Foi o dia que eu mais trabalhei aqui. Eu parei 9h30 da noite. Aconteceram raras vezes de eu trabalhar até às 8, porque quando eu tava no escritório, o escritório fecha às 8 e é propositalmente para o funcionário não passar daquele horário. Deu 8 horas da noite, não pode ter ninguém no escritório. Pra não ter aquela desculpa de, trabalhei 12 horas e tô amanhã no dia seguinte, 7 horas da manhã. Então você não tem essa desculpa. Você fala, não, termina aqui, tipo, a não ser que seja alguma coisa pegando muito fogo, não tem pra que você forçar a barra de estar mais horas ali. Amanhã você chega... É o microfone de sacanagem. Acho que agora voltou. Não voltou ainda. Você pode... Tá dando um delay. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Ótimo. Então, vale mais a pena você voltar no dia seguinte com a cabeça limpa, e aí você talvez tenha a solução mais rápida que você teria se você ficasse forçando horas e horas no final do expediente. Então, é o que você falou, bem-estar, cara, porque no final das contas, é o que você falou, cara, ao pé da letra, é burrice forçar um funcionário ficar tanto tempo direto, porque você vai ter um rendimento terrível, você vai ter, provavelmente, falhas no código depois, porque o cara deixou passar uma coisa que, se ele tivesse mais atento, não deixaria. Verdade. Então, aqui na Europa se foca muito nisso. Até mesmo em mercado privado. Tem colegas que trabalham para banco, que, claro, aí trabalha. Essa galera faz um pouquinho mais de hora do que eu, mas nunca tem caso de gente virar à noite, ficar até tão tarde. Quando tem, cara, é uma vez a cada 2 anos. Num caso extremo, não é? Tipo, a gente tem a cultura aqui do jeitinho, não, fica mais aqui 1 hora, 2 e tal, e hora extra, e fica forçando isso, cara, sem necessidade alguma. Eu falei do meu primeiro emprego em 2005, foi no interior do estado, foi na minha cidade natal, é de uma empresa que eu acho que vocês conhecem aí, ficou bem famosa um tempo atrás, a AM4. AM4? Vocês devem ter lembrado dela, porque ela faz bastante... procura depois que você vai saber dela. Cara, eu cansei de sair 6 horas da tarde do trabalho, e sair assim, ó, amanhã, 12h30, na hora do almoço, tem que estar o site do shopping no ar, eles faziam muito site de shopping. Cara, é uma pressão danada, era o primeiro emprego, eu era júnior. O bom é que eu falo, o Brasil te prepara para uma casca pesada. Você, tipo, se você aguenta trabalhar no Brasil, cara, você aguenta trabalhar em qualquer lugar do mundo, pode ter certeza. Não tem essa de, pô, será que eu aguento a barra de lá, cara? Esquece, você aguenta qualquer barra, porque trabalhando no ritmo do Brasil, cara, você sai preparadaço, é treinamento Jedi. Tem o que a Nádia está colocando, que assim, é apertado às vezes, porque também tem o outro lado da moeda, né? A gente sabe que a gente está indo para um mundo onde realmente a gente trabalha, a gente rala, né? Que que a gente quer ver o negócio andar. A gente não está nem indo pela discussão do cara que está no migué, porque se for o cara que está no migué, tem que apertar mesmo. Mas, assim, é o padrão. Tipo, eu vou lá, tô ralando o dia inteiro, tô produzindo realmente. E aí, né? Se a pessoa pensa na gente ou ela só está continuando, quanto mais hora você conseguir, eu consigo mais economizar no meu bolso. É mais ou menos por aí.
O ponto aí que a Nádia falou, cara, é exatamente. A gente está tentando botar aqui o padrão de quem tem um mínimo de ética profissional. O cara que chega dando atestado, dando migué, cara, infelizmente existe. E eu falo que é o bom e o ruim do brasileiro, que é esse jeitinho brasileiro. Porque o ruim é que tem um monte de malandragem, você tem que estar atento com tudo. E, pô, se você quer tentar passar a perna fora do país, vai ficar feio para você. O pessoal vai falar, cara, e acaba até no geral, acaba queimando um pouco os brasileiros. Mas por outro lado, essa nossa flexibilidade, essa nossa maneira de conseguir enxergar brechas e possibilidades além do óbvio, é algo que é um baita diferencial pra gente aqui. O europeu, no geral, ele é muito ali em cima é para fazer isso, isso e isso, eu vou fazer isso, isso e isso. O cara não fala, pô, mas isso aqui podia ter uma melhoradinhazinha aqui, isso aqui ia ficar melhor se fosse feito desse jeito, pô, essa interface aqui não tá muito responsiva. O pensar fora da caixinha, né? Exatamente, cara, o brasileiro tem isso de berço, e o europeu é muito, tipo, claro, o pessoal fala, pô, na Europa as coisas funcionam tão bem, funciona porque existe exatamente já uma cultura mais de que tudo que é planejado e projetado é executado ao pé da letra, então, se tem algum erro, não foi ele na execução, muito provavelmente foi no planejamento lá atrás. O brasileiro já tem aquela coisa meio, planejou de um jeito, escreveu de outro, na hora de fazer, pô, mas dá pra fazer isso aqui, que um pouco mais de comunicação e fala, pô, beleza, eu tô vendo que vocês fizeram isso aqui, planejaram desse jeito, mas teve um retorno pra mim. Foi você ou Thaleson? Não, agora acabou. Eu tava ouvindo minha voz aqui de volta. Tava com retorno. Então, assim, a gente tem esse lance de conseguir chegar e falar, pô, beleza, vocês planejaram isso aqui, mas, cara, se fizer dessa maneira aqui, será que não fica melhor? Ou então você mesmo consegue falar, pô, eu sei que em alguns minutos eu faço isso aqui, e você apresenta, olha só, eu consegui fazer desse jeito aqui, e eu acho que fica melhor do que aquilo que vocês propuseram. E, cara, isso ganha o europeu. Você ganha bastante ponto aqui dentro com gerência, com cargo, com chefia, com direção, porque os caras veem que você não está simplesmente seguindo aquilo que eles pediram para você fazer como um robô. Os caras falam, pô, o cara realmente pensa no negócio, o cara entendeu aquilo que a gente quer, entendeu a importância da solução na qual ele está trabalhando e o cara quer trazer o melhor, o cara quer agregar em cima disso. Então, sabendo usar o jeitinho brasileiro para a coisa certa, a gente consegue ir longe. Se você quiser fazer a malandragem aí, cara, você vai arcar com as consequências dessa malandragem aí, porque vai ficando explícito que você está abusando da boa vontade alheia. Entendi. Para também não ficar muito tarde para você ir também. Cara, eu consigo ir mais uns 15 minutinhos, meia horinha aqui, fica à vontade. Exatamente, que é os 15 aí para a gente fechar aqui o padrão aqui 4h30, que parece que a gente está conversando, já tem 10 minutos, mas já tem mais de hora. Né? Então... Eu tô me sentindo nesses podcasts que tá saindo agora, que o pessoal conversa 4 horas, acho que foi 20 minutos. Vai o do Vilela lá, que dá 5 horas de conversa, a galera nem vê. Gente, eu tô dando uma rodada no chat aqui para ver se parece alguma coisa também, nas mais antigas, porque a gente ficou falando aqui, eu vi que o chat passou. Eu tô de olho nele também. Alguém tem perguntas aí, curiosidades? Aproveita. Aí, ó, pós-graduação. Engraçado que eu vi que o Ivens falou do xadrez verbal e eu já participei do xadrez verbal quando teve o atentado aqui em Bruxelas. Eu falei com o Felipe do xadrez verbal, eu falei, cara, eu moro aqui em Bruxelas, se quiser eu dou um relato, procurei, eu não lembro a edição agora, se era 47, mas se vocês procurarem aí o xadrez verbal da época dos atentados aqui no metrô, até porque foi na estação que eu descia para trabalhar. Eu lembro que eu peguei o metrô, na linha daqui de perto de casa, eu peguei o metrô, desci na estação de Malbec, saí, na hora que eu cheguei no escritório, era 10 minutinhos a pé ou menos, o pessoal falou, caraca, onde é que você tava? Porque eles sabiam que eu descia lá, e falou, acabou de explodir uma bomba lá, deve ter sido, sei lá, 1 ou 2 metrôs depois do meu. E aí eu acabei dando relatos de como é que ficaram as coisas aqui, ficou, cara, por uns 2 anos, ficou um clima bem tenso, assim, de exército nas estações de metrô, nas estações de trem, de ônibus. Então, Tá aparecendo aqui comigo, aqui em Brasília, quando uma das nossas principais, das vias que cedeu a pista, né, que é um viaduto, cedeu, eu tinha passado lá 3 minutos de carro aqui em Brasília, quando o viaduto cedeu, o povo, minha família sabia que eu sempre passava por ali, saindo da faculdade, né, a gente desce e tal, pega aqui o eixão e tal, e eu tinha passado uns 3 minutinhos depois que eu passei, o trem cedeu. Né? Meu irmão quase deu um treco, que estava tentando me ligar, não conseguia falar comigo, porque eu estava no trânsito. Quando eu cheguei em casa, um monte de coisa e o povo desesperado. Então, é um negócio
interessante mesmo essa sorte, né? De não estar participando do negócio no momento. Olha, Questão de educação. Eu vou Vocês deixar estão aqui colocando aqui no chat. pós-graduação e tal. Deixa Ah, aí. sim, deixa eu só deixar um linkzinho aqui, que é a página de vagas da empresa para a qual eu trabalho. Tem uma lista boa de Massa. vagas lá. Se vocês tiverem interesse, entrem em contato comigo. Eu vou deixar meu e-mail no final aqui, meu Twitter, minhas redes sociais, e porque para minha empresa tem muito peso quando você recomenda alguém. Os caras já nitidamente falaram, não, se você for alguém recomendado, já pula 2 etapas da entrevista. Então, compensa. Então, Bom dica que eu dou para demais. vocês é façam um currículozinho em inglês e também façam o que eu fiz, que cria uma versão em inglês da sua página no LinkedIn, se você não tiver. Eu não lembro exatamente como é que é o processo, porque eu fiz isso há 5, 6 anos atrás. Mas você consegue manter a sua página principal em português e ter uma página em inglês ou outras línguas, caso você fale espanhol, para conseguir tá respondendo, tá aplicando para as vagas e estando mais visível para esse mercado daqui. Então, pode dar uma olhadinha lá. Você perguntou da questão universitária, cara. Especificamente aqui para a Bélgica, isso pesa muito, por conta da União Europeia. Porque quando eu te dei o exemplo lá, que eu não passei na primeira entrevista, porque eu tinha pouco Uhum. tempo de experiência, tipo, nem tinha pouco, mas era um ano a menos do necessário. Quando eles contabilizam o seu tempo de experiência, que eles contam o tempo que você trabalhou e mais os anos de estudo. Então, meus 4 anos de faculdade e meus 2 anos Nossa. de pós-graduação contaram. Entrou mais 6 anos nessa conta. Se você tiver mestrado, isso conta mais ponto ainda, e doutorado nem se fala. Então, acho que o mestrado, além dos 4 anos, dá mais 1 de bônus, e o mestrado e o doutorado, além de 2, dá mais 2 de bônus, uma coisa assim. Vixe, Então, Maria. tanto que na descrição desse link que eu mandei da minha empresa, está falando que 3% dos funcionários são PhD, 36% tem mestrado e o restante tem bacharelado. Então, É verdade, 53% tem bacharelado. exatamente. Eu tô na contra do bacharelado ali, não pulei pro mestrado ainda não. Já pensei 2, 3 vezes, quem sabe um dia eu encaro aí a... Eu tô no meio do doutorado. Aliás, meio não, né? Tô Boa, cara. chegando no Pô, meio do show de bola. doutorado. Show de bola, show de Mas bola. vai que eu consigo um sanduíche e vou te fazer uma visita aí, né? Aí, excelente. Então, claro, a parte de acadêmica conta muito aqui para a Bélgica. Para os outros mercados europeus, não conta tanto. O Vedovelli, por exemplo, está em Berlim, ele não tem nem faculdade de ciência da computação, mas o cara tem 40 Sim. anos de TI. Então, o currículo dele já fala por ele. Ele é professor. Eu fiz curso de Flex com ele. Então, assim, é Nossa, um não, cara ele que mandava benzão. a Tô carreira vendo dele já isso. fala por ele mesmo. Então, agora, Bruxelas, especificamente, para trabalhar prestando serviço para o governo europeu, quanto mais comprovante, porque, cara, o governo vai pedir provas de que você tem aquele conhecimento, então um certificado, um diploma é bom. Eu vi que perguntaram sobre formações para o futuro, a segurança da informação é algo que está em alta. A galera que trabalha também, tem muita gente estudando Python, porque a parte de business intelligence, de data analysis, data mining, tá. Eu tô vendo ali, com um mínimo de 13 anos de experiência, foi uma dessas que eu quebrei a cara. Era uma vaga de 10 anos, mas como eu falei, aí vai contar os anos de faculdade, de mestrado juntos, então dá um. Inicialmente você toma um susto, mas. Mas Assim, dá você pra. tem, sei lá, 4 com mais 2, aí você tem 6 de formação, mais uns 3 aí de mercado, 3, 4 de mercado, você tem 10. Esse é o Aí. cálculo. Exatamente. É porque a diferença é que aqui na Europa, diferente do Brasil, onde a gente está acostumado a trabalhar e estudar, aqui na Europa, Uhum. eles fazem toda a grade acadêmica para depois, caso não sigam na vida acadêmica, ingressar no mercado de trabalho. Então, você tem. O cara fez faculdade, fez mestrado, fez doutorado, e aí o cara vai aplicar uma vaga para empresa. Ah, o cara é júnior porque nunca trabalhou na vida? Pô, o cara já estudou isso aí a vida inteira. Então o cara não tem como entrar como júnior. Você não vai dar a vaga para ele tipo, vai negar a vaga para ele porque ele não tem experiência. O cara tem experiência acadêmica nisso. Então, para eles consideram isso como se fosse uma parte, porque no final das contas, cara, a gente usa uma boa parte do que a gente. Opa, o microfone te zoando aí. Voltou? Voltou. E aí o Samuel perguntou aqui, ó, valorizam mais o especialista ou o generalista? É melhor o cara que sabe um monte de coisa ou o cara que realmente desenrola para um Cara, segmento? vou te falar que a impressão que eu tenho é que é um pouco balanceado. Eu vejo. Vou dizer que os salários mais altos são dos especialistas. Você tem bastante vaga
full stack, o cara tem que saber, full stack DevOps, o cara tem que saber Lavar, passar, fazer cafezinho, HTML, levar as CSS, crianças, JavaScript, Angular, banco de dados, Vue, PHP, banco de dados, configurar o Docker front-end, e uma porrada de coisa. front-end Mega Power, Como eu te falei, configurar container. Eu vim para cá, na minha vaga, estava especificamente dizendo conhecimento de Code Fusion, porque era o que eu precisava para migrar as aplicações, conhecimento Java, porque era para onde ia. E o microfone te zoando. Aí, foi, voltou. E também um pouco de conhecimento de Angular, porque aqui dentro do meu trabalho, a gente não mete a mão tão pesado na massa com front-end, porque tem um setor que padroniza todas as interfaces das aplicações. Aí em Brasília provavelmente deve ter a mesma coisa para alguns ministérios ou para governo. Então a gente usa o framework que eles criaram em cima do Angular. Então a gente não fica inventando tanta coisa. Precisa de um componente. A gente só manda uma requisição para o setor e o setor fala, beleza, em tanto tempo a gente te entrega esse componente e acabou. Então a gente não mexe tanto com isso. Mas você tem bastante vaga de generalista, mas as vagas de especialista têm um salário maior. E é bem 50-50 a questão de quantidade de ofertas aí para os dois casos. O que eu vejo alguns amigos pedirem e que é difícil ter aqui é vaga de gerente de projeto. Se você for desenvolvedor, analista de banco de dados, requisito, teste, cara, você vai ter um monte de vaga. Agora, eu quero começar como gerente de projeto. Muito difícil. Assim, nesses 5 anos eu devo ter visto 2, 3 vagas. É mais fácil você entrar e subir para essa vaga do que você chegar direto nela, nossa. Exato. Então tem essa diferença aí se você, porque às vezes você, tô 20 anos trabalhando no Brasil, já subi para gerente de projeto e quero trabalhar aí na Europa. Cara, é melhor você descer a escada um pouco, voltar a desenvolver para depois tentar subir aqui, porque dificilmente você consegue pegar. Pode ser que você consiga ter a sorte disso, mas é realmente bem comum. A galera valoriza quem já tem conhecimento do negócio, sabe? Tipo, o cara já tá na empresa, ele tem 7 anos, o cara sabe muito bem o que a empresa faz, então é melhor promover ele se ele tiver um talento para poder mexer com pessoas, porque o cara já entende da empresa, do que eu pegar alguém de fora e falar, toma, senta aqui, comanda essa galera, e aí bota um cara que não conhece tanto da lógica da empresa e a galera fala, eu queria fazer isso, mas o fulano tá mandando fazer aquilo. Eu tô aqui há X anos, então é Faz todo mais sentido, tranquilo. né? No Sim, final cara, das eu acho bem contas, legal essa faz abordagem. muito. A cultura, essa cultura, ela é bem interessante. Gente, última pergunta, para a gente deixar o Felipe dormir no sol, né? Deve estar um pouquinho claro, tá dando reflexo na parede ali. Tá mais claro que aqui. Cara, sobre Existe a necessidade de necessidade curso superior para vaga, como eu falei, aqui para Bruxelas vai ter necessidade sim para trabalhar para o governo. Eu tenho colegas brasileiros que vieram para cá trabalhar em startup. E para esse caso dá para passar um pano, mas o grande diferencial da vaga de você ter um diploma é porque tem um negócio que por mais que tenha aberto mais janela para brasileiro, tem uma coisa que não mudou. A prioridade da vaga é para o europeu. Eles vão trazer gente para cá se não tiver ninguém aqui que cubra esse cargo. Porque não faz muito sentido também os caras falarem assim, beleza, eu tô na Bélgica e não vou dar vaga de trabalho para os belgas. Tipo, a população daqui ia ficar pistola da vida de, como assim tá trazendo gente de fora e não tem para mim que sou cidadão do país, tá ligado? Tem um Então, episódio de South quanto Park mais que é assim. Quanto mais diferencial você tiver, melhor. Seu diferencial pode ser uma longa carreira, um baita de um currículo, algum case de sucesso, alguma solução que você tem, algum projeto no GitHub que esteja bombado. Pode ser um baita diferencial. Mas também pode ser. De novo, Voltou aqui. acho que Já tô até voltou. acostumado, porque ele faz um estalo aqui no ouvido e eu já sei que paralisou. Então, você pode ter diferenciais chamativos. Eu dei o exemplo do meu amigo Vedovelli, que está lá na Alemanha, ele não tem faculdade nenhuma, mas o cara tem uma carreira que fala por si só. Só que, cara, você não vai conseguir isso com 5, 7 anos de estrada. Muito provavelmente você vai precisar aí de uns 12, 15 anos de chão para conseguir. Então, tendo um diploma, ou uma certificação, Amazon, Oracle, Java, te dá um grande adianto aí nesse processo.
Eu tô deixando aqui mais alguns links úteis. Tem um Twitter que eu vi uma vaga, e o Vedovelli é um que sempre marca vaga remota por lá. Então, vira e mexe, pinga alguma vaguinha na Europa para trabalhar remoto do Brasil, que também tem bastante gente que faz como um primeiro passo, tipo, vou trabalhar remoto do Brasil, depois, daqui a 3 meses, 6 meses, um ano, fala, pô, não tem como puxar para aí não. E aí, tipo, a empresa já tá com você ali, sabe como é que você trabalha, se a empresa gostar de você, eles te puxam. Bom Do demais. restante das minhas redes, eu deixei meu usuário é Felipe MX, você me encontra no Twitter e no Instagram. Eu não tenho Facebook, nunca tive. Tinha Orkut, saudades do Orkut. Nunca me prestei a criar uma conta no Facebook por revolta, porque o Facebook engoliu o Orkut. Mas vocês podem entrar em contato comigo, apesar de eu não escrever tanto, não postar tanto lá no Twitter, eu tô sempre observando, tô sempre lendo, menos quando é o Thaleson falando as coisas de São Paulo, mas o restante que é útil eu tô falando. Mas isso é muito de utilidade pública, rapaz. Melhor que o E no Palmeiras. Instagram também. E no Instagram também, eu tô por lá, eu posto mais quando eu viajo, se vocês quiserem ver um pouco do que eu já vi aqui pela Europa, dos países que eu viajei, tem lá também. Vou deixar meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato, para Deixa não, poder... senão todo dia você vai receber coisa minha. Não, tá aí, tá felipeam1985@gmail.com. Viram vaga nesse site aí do Workable lá da empresa, prepara os spams. Pode mandar currículo, mandem currículo em inglês, porque já aconteceu de eu receber currículo em português, eu falei, vocês estão de brincadeira, e vai aplicar para uma vaga fora, tendo... o meu LinkedIn, bem lembrado, eu não tô nem logado nele aqui, deixa eu... Mas bobear, eu acho que meu LinkedIn é Felipe MX também, cara, deixa eu ver aqui. Eu vou até te marcar aqui. Felipe MX. Sim, boa. Curioso, porque é aquele tipo de coisa, eu não entro no meu LinkedIn em tanto tempo. Exatamente. Você tá de gravatinha borboleta? Também. Tô no... Caraca, no Instagram. No Instagram tô, eu fui padrinho de casamento a última vez que eu fui pro Brasil. Sério? Tá com a foto Isso aqui é você? Pô, eu tava... Até minha foto do LinkedIn eu tô com o cabelo raspado, cara. Eu deixei o cabelo crescer por causa da pandemia. Não podia ir em cabeleireiro, não podia cortar cabelo. Aí eu adotei o visual náufrago. Agora tá mais tranquilo, tá reabrindo as coisas, eu consigo fazer a barba, cortar o cabelo. Agora você tá menos indigente, né? Sim. Então tem meu LinkedIn aí, pode adicionar e o e-mail principalmente para poder entrar em contato aí sobre as vagas, que aí eu consigo estar passando vocês como referência para o pessoal da minha empresa. E como eu falei, assim como aconteceu comigo, cara, mesmo se vocês fizerem um primeiro contato e não passarem, cara, não desanima. Eu tive esse baque aí em setembro de 2014, mas em maio de 2015 tá fazendo entrevista e em agosto tá trabalhando aqui. Então, às vezes você leva um baquezinho ali, mas a longo prazo pode colher fruto, porque a galera aqui não faz igual no Brasil que pega o seu currículo e joga no lixo, não. A galera guarda aqui, porque é interessante para a empresa, sabe, cara? Você fala, pô, a comissão vai me pagar dinheiro para eu poder estar colocando um funcionário aqui. Então, para que eu vou descartar isso aqui se lá na frente ele pode vir a ser um funcionário meu e pode vir a me trazer uma renda daquele cliente? Então, é bem interessante isso. Então, a abordagem aqui é bem mais foco da quero te... Porque, cara, para a empresa eles vão querer te colocar de qualquer jeito. Para eles é dinheiro entrando e fala, pô, beleza, é mais um funcionário que está ali e mais dinheiro entrando para a empresa pelo contrato. É bem tranquilo quanto a isso. Alguma última pergunta aí para fechar? Se tiver, show. Se não, aquela bem pequenininha. O juiz bate o martelo ali. Não, já dou um pé no Felipe aí. Bem, já vou de antemão aqui agradecer. Valeu, Thaleson, pelo espaço. Obrigadão, cara. Bom estar falando contigo de volta. Sem ser só pelo texto do Twitter, que a gente sempre vira e mexe, tá trocando ideia lá. Verdade. Bom ter contato contigo. Você comentou da minha foto de gravatinha. Você também tem que atualizar sua foto no Twitter, porque do jeito que você tá lá, é igual quando eu tô de cabelo grande ainda. Paulo. Nossa, verdade. De cabelo grande. Sem aí barba, não pode contar pros meninos aí, não, que eu tinha cabelo aqui no ombro nessa época. Já bons tempos. Agora o cabelo é meio difícil. Só uma coisinha a mais também. Eu falei várias vezes desse meu amigo que o Thaleson conhece, o Vedovelli. Vou deixar o nome dele escrito aqui, Fábio Vedovelli. Ele tem um canal no YouTube.
no qual ele tá postando, acho que a cada semana, a cada 15 dias, procurem por esse nome, vocês vão achar o canal dele, careca, de uma barbichinha grisalha. Ele tá postando vídeos conversando com brasileiros que já trabalham na Europa. Acho que tem uns 2 ou 3 vídeos de conversa de 1 hora e pouca. E aí ele tem algumas abordagens de como é que foi. Com alguns vídeos ele fala sobre como é que foi a experiência, com outros como é que está sendo atualmente trabalhar, a diferença de mercado de trabalho. Pode ser que tire alguma dúvida para vocês lá também, alguma coisa que tenha passado batido aqui ou que não tenha dado tempo para falar. Então é uma referência muito boa. Então, novamente, obrigado, Thaleson, valeu. Se tiver mais alguma dúvida, a galera quiser mandar por e-mail sem spamear, sem fludar minha caixa de e-mail, agradeço. E espero que vocês, aos que estiverem interessados, se empenhem, boa sorte, porque, cara, vaga tem, a janela tem aberto bastante para contratar brasileiro aqui na Europa. Tem aberto muita vaga no mercado norte-americano, tem Estados Unidos e Canadá contratando brasileiro para trabalhar remoto daí. E também tem começado a aparecer muito do mercado asiático. Eu tenho um brasileiro amigo meu trabalhando para uma empresa na Arábia Saudita, o salário é excelente, é uma coisa que foge um pouco do nosso radar, mas lá na Arábia Saudita não se cobra imposto de renda, porque eles já têm um baita de uma renda só com petróleo. Então, o que você ganhar num salário lá é um salário liso, líquido. A faixa salarial costuma, às vezes, ser o dobro do que se paga aqui na Europa, em euros. E também tem o mercado um pouco mais para o Sudeste Asiático ali, Singapura, Hong Kong. Vira e mexe eu vejo uma vaguinha pipocando e tem aumentado o número de vagas. Então, para trabalhar Singapura remoto. já viu, começou a virar referência para tecnologia. Sim, sim. Inclusive, a nossa reitora, antes de pandemia, um dos últimos locais que ela foi junto com outros reitores do Grupo Cruzeiro do Sul foi exatamente para Singapura, para ver a questão de educação, como as coisas estão por lá, e faz toda a diferença lá, as coisas estão crescendo bastante lá. Sim, e o Sudeste Asiático é bem avançado, Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong, cara, não fica devendo em nada para a América do Norte ou Europa em questão de estrutura, qualidade de vida, avanço tecnológico, é uma coisa sensacional. Então, foquem nisso, vocês conseguem sempre pingar uma vaguinha ou outra aí, e boa sorte. Se verem alguma vaga interessante na empresa na qual eu trabalho, mandem o currículo, entre em contato. Não esqueça de criar o LinkedIn em inglês. Acho que o meu padrão tá em inglês. Nem sei se o meu padrão tá em inglês ou tá em português. Eu acho que o link que eu mandei para vocês está em inglês. E aí, nossa, tá até um pouco desatualizado. Mas tem tempo, ainda tô na mesma empresa, tá tranquilo, tem pressa, tá em inglês, né? Show. Então não esqueçam de criar essa alternativa. Show de bola, Thaleson, obrigado aí pelo espaço. Cara, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, por estar batendo esse papo, por compartilhar, né, um pouquinho da tua trajetória aí nessa bagunça Brasil-Europa, né, e que você está desenrolando tranquilo aí, já está um tempo razoável, né, não despirocou e voltou chorando para cá dos pais, né, e também agradecer a galera que está aí até agora acompanhando, pelas perguntas, pela disponibilidade também, porque a gente sabe que é meio complicado aí o meio do caminho, vou pagar passagens, mal de ônibus, viu? E tá caro já. Então a gente sabe também que aí essas questões fuso e tal, para a gente ajustar também, não era essa Coca-Cola toda, mas eu queria aproveitar exatamente porque a gente volta e meia tem aluno que pergunta como é que para onde vai, como é que vai. Então, tendo uma pessoa que está vivenciando, sim. É bastante interessante. E, mais uma vez, obrigado. E, assim, o São Paulo ganhou, deixa eu ver o que mais. Palmeiras tem coroa tríplice lá de vice. Ele tá comemorando Libertadores e a Copa do Brasil, tá tranquilo. Obrigado por tudo. Cara, precisando de alguma coisa também, estamos aqui. Quem sabe mais para frente aí, num momento de mais tranquilidade, a gente faz um outro bate-papo sobre alguma coisa. Basta a gente combinar aí. Como você falou, obrigado a galera que tá aí confuso mais cedo no Brasil, porque aqui, infelizmente, depois das 10 da noite, não é igual ao Brasil, se você fizer barulhada, a multa come, então tem que pegar leve aqui. Brigadão, cara. Bom descanso para você aí. Brigadão pelo papo. Bom resto de galera, semana. Valeu, obrigadão por tudo aí. Valeu pelas perguntas e entre em contato. Valeu, abraço. Falou.